Fala galera, tudo bem com vocês? Começando agora mais um Além do Trampo, o podcast que a gente fala de trabalho, mas vai muito além disso. Eu sempre com ela, maravilhosa, minha Carolzinha. Como é que estamos, Carolzinha? Oiê, tô ótima. Hoje estamos aqui com uma ídola minha, sabia? Estou nervosa. Estamos nervosos. A Carolzinha veio pra cá falando que estava muito nervosa, porque estamos na presença de ninguém menos que a Aline Bey, que é, na minha humilde opinião, uma das maiores escritoras desse país, maravilhosa. Escreve de um jeito muito delicado e dá umas porradas violentas nas pessoas. É muito acusada disso, né, Aline? Sou bastante acusada. É a principal acusação que você sofre, né? Que você bate muito e as pessoas não sabiam que era para isso que elas entraram. É verdade. As pessoas falam e também muito choro. Mas a gente vai conversando sobre isso. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por aceitar o convite, Aline. Obrigada pelo convite. Estamos muito empolgados com isso daqui. Para quem gosta de literatura, a gente vai falar de literatura. Para quem é de outras áreas, a gente vai abordar um pouquinho de tudo, que a gente combinou que a gente quer falar de qualquer coisa que der vontade, não era isso? É isso. E aí eu vou fazer aquela pergunta clichê, que é mais para você se apresentar, mas fala um pouquinho sobre quem é a Aline Bey, como é que você chegou até aqui e como é que você se tornou essa super escritora que a gente conhece hoje, que todo mundo fica maluco quando vai ler um livro, quando você lança alguma coisa, quando você escreve qualquer coisa, todo mundo já fica mais atento. Como é que você construiu essa Aline Bey que a gente conhece aqui? Eu comecei, acho que lendo. Foi meu primeiro grande momento de descoberta de corpo na minha existência. Eu comecei lendo bem pequena, criança. Comecei lendo coisas para minha idade mesmo, então nunca fui uma leitora prodígio. Adorava livros que eu alugava na biblioteca. Eu adorava esse ato de alugar livros, era uma coisa muito bonita, mas de qualquer forma também me fazia falta ter livros em casa, eu não tinha livros em casa. Então, com o tempo, eu fui criando a minha biblioteca e eu acho que ela é uma forma de espelhar quem eu sou, né? A minha trajetória, a minha biografia, os livros que tenho, os livros que já não tenho, que esqueci, que dei, que ganho. É uma forma de ser quem eu sou também, para além do meu corpo. Além disso, eu fui atriz antes de ser escritora. Ser atriz molda completamente meu processo de escrita. Eu escrevo a partir do corpo e do teatro e do palco, principalmente. Então, a palavra, para mim, ela tem essa materialidade, essa carne. E quando eu vou para a folha, acho que é um jeito também de tentar voltar para esse lugar que, de alguma forma, eu não queria ter saído. Mas a gente vai conversando um pouco mais sobre isso no decorrer de tudo. E eu comecei a escrever quando o teatro saiu da minha vida. Comecei a escrever na Faculdade de Letras, foi muito importante estar com um grupo de pessoas que escrevia. Acho que essa questão da representatividade é muito legal. Então, se a gente puder, aí para quem está assistindo o podcast e gosta de escrever, acordar pessoas que escrevem e que se juntem, que estejam juntas na cidade, fazendo saraus, pensando a escrita coletivamente, eu acho que é um processo importante para quem gosta de escrever. E aí, claro, com o tempo, não parei de escrever, né? Acho que isso é muito importante. Não parei de ler e não parei de escrever. E com o tempo, tudo isso vai ganhando alguma espessura do lado de fora também, não só num gesto íntimo de escrita, mas para as pessoas que vão descobrindo o nosso texto, seja pela internet ou depois com os livros publicados. Mas gostaria de dizer que o processo é muito anterior e também ele é muito além, né? Ele se desdobra para além da publicação. Sim. Olha, me conta uma coisa. Você teve muito dentro de duas áreas de artes, vamos dizer assim, que foi quando você atuava, né? E depois agora, né, a sua carreira principal, vamos dizer assim, que é a de escritora. Mas, como você falou, uma complementa muito a outra, né? Até por serem... Tudo é arte, né? E tudo eu acho que trabalha muito a questão da vulnerabilidade, de se expor e de expor a sua visão do mundo, talvez. Como é que você acha que a arte cênica melhorou a Aline Bey escritora e o contrário também? Como a sua paixão pela literatura te tornava uma atriz melhor ou mais completa, ou com uma visão diferenciada disso? Sim. Eu acho que para mim nunca teve uma fronteira tão clara, apesar que eu não comecei a escrever fazendo teatro. Eu, como disse para vocês, comecei a escrever quando o teatro foi embora. Eu sempre fui muito obsessiva na minha arte e eu acho que a escrita, ela até poderia estar acontecendo num lugar mais subterrâneo de mim, mas eu não tinha percebido. Até você escreveu o primeiro livro foi O Peso do Pássaro Morto, até você começar a escrever ele e até você entrar na faculdade de letras e realmente se ver assim como uma escritora, não era uma coisa que estava tão presente na sua vida. Não, nem um pouco, na verdade. Eu sempre adorei ler, mas escrever, apesar de ser coisa muito perto uma da outra, eu acho que a escola não nos conta E que a escrita é um, né? momento?
Foi esse momento que eu entrei na faculdade de letras, porque a faculdade de letras eu entrei como uma possibilidade de profissão para mim, e eu pensei que eu poderia ser professora de literatura, porque por isso sempre gostei de ler. O teatro, financeiramente, ele é muito difícil de ser realizado. Ele precisa de um investimento, precisa de edital, precisa de um grupo. Então eu tinha um grupo que acabou se dissolvendo por questões internas, e eu fiquei num momento de muita dificuldade, e eu precisava ter um outro ofício que me desse a base de uma vida prática. E por ter sido sempre leitora, foi meu pai que sugeriu. Ele falou: por que você não faz letras? Você gosta tanto de ler. Eu não teria essa palavra, letras, faculdade de letras, não teria chegado. Eu estava muito outra cega. realidade, né? A família te sugerir fazer letras, porque Foi, a normalmente as família. nossas famílias não sugerem que a gente vá para as artes de alguma forma, né? Mas foi uma forma de me tirar de uma arte para eles um pouco mais obscura, que era o Entendi. teatro. Letras, eles sentido. pensaram, ser professor, pelo menos tem uma carreira mais fixa. Sim. Ela pode prestar um concurso, ela pode trabalhar num colégio, ela vai ter o salário. Eles tinham essa preocupação com a minha vida prática. Quantos anos, mais ou menos, Aline? 19, 18, 19, bem jovem. jovem, porque eu comecei a fazer teatro muito nova. Eu quis ser atriz muito jovenzinha, né? Então, eu comecei meu curso aos 15. E quando eu terminei, o meu curso, ele não era uma faculdade, ele era um curso técnico. Eu fiz no Célia Helena, e hoje é uma universidade, né? Mas naquela época só dava o DRT. Então, tinha esse agravante de pensar que eu precisava de um curso universitário para adentrar o mercado de trabalho, para ter um salário que pudesse pagar minhas contas. E aí eu entrei na faculdade de letras com essa ideia de ser professora, mas não estava nem um pouco convencida de que esse era o meu, muito entre aspas, destino, vocação, caminho, essas grandes palavras, né? Eu tinha alguma coisa do meu corpo que me dizia que esse não era o meu caminho, mas eu fui. E aí, na faculdade de letras, eu encontrei pessoas que escreviam. Isso nunca tinha me acontecido. Imagina, a gente é leitor de uma vida, até aquele ponto era a minha vida inteira que eu lia, desde que eu me descobri letrada. Eu nunca tinha visto um escritor na minha vida. Uma escritora, muito menos. Então, tá ali no curso de letras, com aquelas pessoas jovens, que tinham textos que me emocionavam tanto quanto o Drummond, que eu li em aula, tanto quanto, assim, não é nenhum exagero, porque o Drummond é alguém que existiu no tempo e espaço. Sim. E se tornou, como você disse, construiu e se tornou, claro, um talento, uma sensibilidade extraordinária, imensa, única, mas é alguém de carne e osso, Sim. né? É legal trazer isso, assim. Então, esses poetas foram me inspirando a escrever também. E aí eu fui escrevendo, continuei escrevendo, e só depois de 10 anos que o Pássaro saiu. Então, não foi uma coisa assim, comecei a escrever, o livro saiu. Foi um processo Super bem longo. Mas o que mais te tomou tempo, vamos dizer assim, no processo de finalizar essa história? Eu não comecei escrevendo o Pássaro, apesar que a gente pode dizer que sim, de alguma forma, porque nem sempre a gente sabe o que a gente está fazendo quando está escrevendo. Você está se debruçando num processo meio sem nome. Então, eu escrevia textos curtos. Nunca tinha me aventurado numa história mais longa, até porque quando a gente começa a escrever, assim, a nossa voz, que é esse grande acontecimento, né, que é esse modo como a gente comunica as coisas que a gente comunica, é tudo muito integrado, mas o modo como a gente usa a palavra, o ritmo, os nossos assuntos, a nossa dicção, tudo isso vai sendo encontrado e se transformando ao longo do tempo. Mas quando a gente inicia, ainda há um medo imenso de estar dizendo, é a angústia do próprio ato, né, de estar fazendo aquilo, é um tremor, é uma... Então, assim, no começo, a gente tem que ficar muito feliz que preencheu uma folha com alguma coisa que depois você vai jogar fora para virar outra. É um exercício que precisa ser contínuo para você encontrar alguma coisa que é tua para dizer. Porque escrever é encontrar alguma coisa que é tua, só tua. Não nasceu talvez como um romance, então? Não, mas Nasceu nem como- nem estava pensando em publicar. Estruturado, Só nem escrevendo nada. em caderninhos. Ó, eu trouxe meu caderninho. Eu tô maluco, eu não tô conseguindo lembrar do nome da personagem. Eu acho que ela não tem nome, né? Ela não tem, Ela, Chico. a personagem principal do Peso do Pássaro Morto não Ela tem é nome, anônima. né? Ela é anônima. Ela é anônima. Que eu fiquei no caminho e falei, gente, do coreografiar a Júlia, né? E aí eu fiquei, como é que é o nome da personagem? É uma personagem super forte, sofrida e tal. E eu falei, cara, qual que é o nome? Qual que é o nome? Eu não lembrava. Ela é Dei umas anônima. folhadas também agora e fiquei, mas cadê esse nome? Cadê esse nome? E você sabe que é engraçado você dizer isso, porque quando eu estava escrevendo o livro, então, muitos anos depois, com esses textos mais curtos, todos num lugar, assim, de me olhar de volta. E eu acho que, na verdade, o Pássaro foi uma reescrita desses 10 anos de escrita em textos curtos, em sarau, em site que eu tinha, blog que eu tinha, Facebook, que na época era o grande negócio, onde a gente postava os nossos textos, eu postava meus poemas. De vez em quando vem aquelas lembranças 12 anos atrás, eu olho, eu já apago aqueles poemas horrorosos, assim. Mas é bonito a gente acreditar, né? É o processo, né, que tá ali vivo, O né? poema ele é certeza. muito uma coisa do momento também, né? Normalmente você tá no momento ali, você escreve, aquilo faz super sentido. Ele passa Exato. 3 Para anos depois, falando, meu Deus,
Deus, né? O Mas Chico gosta de escrever, viu? Não, Ah, que outro bom, dia a Carol tava me Chico. zoando, porque outro dia eu tive um date, eu escrevi um poema pra menina. Aham. E eu detesto poemas, Aline, eu não gosto. Você Eu não escrevi um gosta? poema porque eu tava muito emocionado ali, entendeu? Não, ele gosta sim. Você E gosta. aí, só que sempre quando eu olho pra trás, eu acho horríveis os meus poeminhas. Sim. Entendeu? Porque na hora você tá lá num verniz ali de sentimentos e tal, bons ou ruins. E depois que aquilo passa, aí se sustenta o texto mesmo ali. Né? Você tem razão. Então, aí eu morro de vergonha das coisas que eu escrevo depois que elas passam. Sim. Sinceramente. Eu acho que esse Mas sentimento é de muito legal que é um vergonha. reflexo daquele momento ali, De né? fato, não, mas esse sentimento de vergonha, eu acho ele muito natural para quem escreve, sabe? É alguma Sim. coisa que depois de um tempo você olhar o que você escreveu, dá uma vergonha, não só por você achar que poderia ter feito diferente, mas é como se uma parte tua, que era para estar dentro, ficou fora. Exato. E você acha que também não pode ter a ver com o fato de, normalmente, as pessoas que escrevem, elas gostam muito de ler. E aí você fica lendo aqueles gigantes, tipo, tá lá lendo Saramago, e de repente você está escrevendo, e aí você está se comparando, sei lá, né, com a Helena Ferrante, Saramago, com um monte de gente que são os monstros da literatura. E aí, será que tem um pouco dessa intimidação dos nossos ídolos também? Eu acho, Chico, eu acho esse ponto muito lindo que você levantou. Eu falo muito disso nas minhas oficinas, porque eu costumo chamar as nossas referências de farol. Porque farol eu acho que é uma palavra que pesa menos. O farol é uma estrutura fixa, luminosa, potente, imensa, muito maior do que nós. Mas ele está iluminando um caminho, que é teu. Porque se você gosta de Saramago, se você gosta de Ferrante, se você gosta de Shakespeare, alguma coisa tua, eles carregam. Com genialidade, que talvez a gente jamais alcance. Mas eu prefiro passar uma vida tentando caminhar, iluminada por esse farol, do que esmagada pela beleza do que eles fizeram. Então, eu acho que a gente tem que tomar nosso corpo de volta com coragem para fazer nossas coisinhas, como eu costumo dizer, e seguir avante, sabe? E usar as referências como uma espécie de guia, mas não como algo que a gente deveria fazer igual, porque já está feito, já está muito bem feito, ninguém precisa fazer mais nada. É só estar diante daquilo. E é aquele negócio, né? É a sua história, né? A história que você tá com. Ninguém vai conseguir contar a história que estava na sua cabeça ali, né? Exato. Quando você faz esse processo de oficina com jovens escritores, ou até, imagino, tem escritores já mais formados e tudo, você sente esse medo das pessoas de se posicionar, de assumirem, tipo, eu sou um escritor. Você sente que as pessoas têm esse medo, assim, tipo, como se não fosse o lugar dela? Que a gente vê muito a síndrome do impostor sempre, né, nas pessoas que a gente trabalha. Então, às vezes, tem as confeiteiras ótimas que a gente trabalha e tal, e a gente fala, cara, você é muito talentoso, você é um cara muito talentoso, você é uma mulher muito foda e tal. E a pessoa, não, eu acho que eu sou ruim, porque tem fulano e tem Beltrano. Sim. E aí a gente fica vendo como que às vezes a referência ao mesmo tempo que é boa, porque ajudou essa pessoa também a se moldar ali, mas ao mesmo tempo ela faz um processo de autodestruição ali da autoestima dela, né? Então ela começa, mas tá legal, mas não tá no nível ali, né? E, cara, não é pra você estar naquele nível, é pra você estar no seu nível, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E que bom que a gente está caminhando, né? Eu acho que todo mundo em todas as áreas tem os seus faróis, as suas grandes influências, e de alguma forma a gente se sente constrangido diante dessas pessoas pelo tamanho que elas têm e pelo modo como a gente olha para as nossas coisas de uma forma muito íntima e geralmente vulnerável. Porque acho difícil uma pessoa que fez algo, seja um bolo, seja um texto, seja uma roupa, ter noção, de fato, do tamanho daquilo. Porque só o tempo vai dizer. Porque aquele gesto também, ele não é um gesto isolado, sabe? Ele é um gesto coletivo. Eu não estou escrevendo sozinha. Eu estou escrevendo, além de escrever com todos os meus fantasmas, todas as minhas mortas ídolas e todas as mulheres que eu admiro que estão vivas e todos os autores e artistas que eu admiro que estão vivos, eu também estou escrevendo com o meu tempo, com todas as poetas que estão ao mesmo tempo que eu, fazendo o seu trabalho dentro do seu ateliê, às vezes ainda sem publicar. E isso é perceptível pelos temas, às vezes. A gente publica um livro e aí a gente sente que tem uma espécie de canal, um radar, vários livros com assuntos que são pares, estão nessa mesma região, sendo produzidos nesse mesmo instante. Tem alguma coisa que está sendo elaborada por todas nós, por todos nós. Então, eu acho que também a gente não precisa ter essa responsabilidade de salvar o dia com o nosso trabalho. Você não precisa... Matilde Campilho, né, que é uma poeta maravilhosa portuguesa contemporânea, ela fala que a poesia salva o minuto. Um minuto. Você salvou um minuto de alguém com o seu texto, com o seu bolo, com o seu chocolate, com a sua dança, com o seu modo de pentear teu cabelo, enfim, qualquer coisa. Já vale, já é muito. Se você salvou a si, salvou o teu minuto, já valeu também. Sim. Né? Isso é muito bonito e eu acho que a gente acaba sendo muito
crítico com o nosso próprio trabalho, né? Sim. Então, eu acho que quando você escreve uma coisa, por exemplo, você tem vergonha dessa coisa, que você está se vendo tão nu ali naquele texto, tão exposto, eu duvido que uma pessoa, um escritor, um autor muito foda já deve ter sentido também vergonha ali do seu próprio trabalho, né? Tipo, Sem você dúvida. mesmo falou disso aqui agora há pouco. E eu acho que isso faz parte de qualquer meio, de qualquer trabalho. A gente, às vezes, faz um negócio e tá sempre, mas será que isso tá bom? E aí você me dá o brownie para experimentar, eu falo, puta, Chico, tá bom pra caramba, isso aqui a Tá gente uma tem que delícia. Sou o rei de vender. achar que tá tudo Tá uma bom. Tá delícia. na hora, tipo, isso aqui vai fazer sucesso. E é sobre isso, são ciclos, né? Desapegar também, Exato. né? Mas isso que você falou, Carol, é legal, porque, por exemplo, para quem gosta de ler, se você admira alguém, lê o diário. Por exemplo, Virginia Woolf, que é uma autora farol, maravilhosa, eu amo. Tem os diários dela publicados aqui no Brasil pela editora Nós. Lê o diário da Virginia Woolf, porque a gente tem a impressão de que Virginia já nasceu escrevendo, sai pérola do dedo, né? Aham. Você olhar ela encarando o próprio processo, com vontade de queimar texto igual a gente tem, fazendo as Exato. nossas coisas, sabe? Se questionando, se comparando com Shakespeare, porque se a gente vai se comparar com ela, então ela vai se comparar com Shakespeare com, sei lá, com Dante, enfim, nem sei se vem antes ou depois. Sim. E aí é isso, né? Sempre tem alguém fazendo alguma coisa que parece maior do que o que a gente está fazendo. Exato. Mas não há problema nenhum de ser pequeno, de fazer as nossas coisas. Eu acho que o mais importante é ser verdadeiro no teu gesto, ser contundente na tua ação, seja ela do tamanho que for. Então, eu recomendo para quem tem essa síndrome de impostor, é claro que não é uma coisa simples de dissolver, muita análise, muito autocuidado, mas ler o backstage, sabe? Perceber diário, documentário, entrevista com artistas que você admira, ver essa pessoa falando, faça curso se estiver vivo, né? Para você perceber como o processo é humano para todo mundo. Sim. Que se alguém chegou numa obra, o que for, num gesto, no espaço, que tem relevância, o que ela precisou entregar para chegar nesse lugar é muita coisa. Não é fácil para ninguém construir alguma coisa foda. Por melhor que a pessoa seja, por mais que ela estude, porque envolve muitas coisas, inclusive uma harmonização celestial, né? A gente está num tempo da nossa vida que a gente pode se concentrar, porque isso é a coisa número 1. Sim. Como é que a gente vai fazer uma coisa incrível se a gente não tem nem concentração para isso? Se o nosso tempo está todo fragmentado? Se a gente Muito fica estímulo, né? se comparando com todo mundo que está na internet, achando que a vida de todo mundo é mais legal, se a gente não está se amando o nosso corpo, não vai ter como produzir alguma coisa relevante para nós Sim. primeiro, né? Então, acho que cuidar do nosso tempo, cuidar das nossas referências e estar perto de artistas que você admira, humanizando essas figuras, eu acho que é uma das coisas mais importantes para o processo criativo. Quando você está escrevendo o seu livro, quando você está dando vida, por exemplo, para a Júlia e para a história dela, você pensa muito, é uma coisa muito sua, interna, ou às vezes tem algum momento que você pensa assim, será que as pessoas que vão ler vão gostar disso? Sabe? Tipo, você às vezes muda um pouco a história, pensando se as pessoas vão gostar ou não lá no Não, final. Chico, isso você acha que isso é nunca. ruim para o processo de Acho. escrita? Acho, porque a gente não pode amarrar o nosso coração no coração de alguém que nem lá está. Sim. O leitor ou a pessoa que vai degustar o que vocês compuseram ali vai chegar ainda. Ela ainda não está. Tem um momento que é você e a coisa, né? Com o bolo, você e o texto, você e o que for. Você tem que se haver com aquilo e com o próprio material. Eu acho que a escultura, por exemplo, ela ensina muito. Porque o material oferece uma resistência. Eu nunca fiz escultura, mas adoro estudar, né, processos criativos. O próprio material oferece uma resistência muito clara para o artista. Então, ele podia ter uma ideia na cabeça dele, mas quando ele começa a lidar com aquele material, ele vai enfrentar muita coisa que o mármore, que a argila, que a pedra vai oferecer. É muito concreto, né, o problema que ele vai ter. A palavra é a mesma coisa, dizendo da minha área. Ela, por mais que eu tenha uma ideia, por mais que eu queira ser amada, por mais que eu escreva querendo que o livro tenha, encontre seus leitores, tudo isso precisa ficar menor. Porque no meu processo criativo eu preciso me haver com a palavra e com o que a minha palavra pode fazer. E lidar com isso e transformar o material no melhor que ele pode ser dentro do que ele já é. Então é muito íntimo isso, sabe? O que isso vai significar? Se eu vou decidir publicar, porque também é uma escolha. A gente pode Sim. escrever aquilo e decidir não publicar. Sim. Ficar com a gente, ser um processo interno para alguma outra coisa algum outro salto que a gente vai dar em algum momento. Sim. Então, não acho que a gente tem que convidar o leitor para a sala de intimidade do processo de criação. Sim. Ele vai chegar, a hora dele vai chegar. E por isso, por respeito a ele, inclusive, o texto precisa ter essa E até privacidade. sabe um negócio que eu acho que mostrou muito isso? No Game of Thrones,
quando eles começaram a ouvir o público. Porque até então era o livro, lembra? E aí acabou os livros. Não conheço. Não. Eu sei, conheço o trabalho, mas nunca li, nem assisti a série. O escritor de Game of Thrones escreveu quantos livros? 4? 5? 5 livros, toloscos, maravilhosos, baita do escritor. Só que aí a série começou a passar o livro. Então tinha que ter um desfecho da série que não tinha no livro. Só que o que o cara de televisão... Só que qual que é a grande graça de Game of Thrones? É que todos os seus personagens queridos vão morrendo. Nas horas que você menos espera, você não se prepara para aquilo. Então você tá o tempo todo puto e sofrendo. Sim. Porque você fala, meu Deus, ele matou a pessoa, como assim? A história era sobre aquela pessoa, mas não é mais, era sobre outra pessoa. Legal. E aí você sofre, mas você se apaixona e vicia completamente naquilo. Sim, é muito interessante. Quando os roteiristas não eram mais... O livro não era mais a base do roteiro, porque o escritor, a pessoa que estava sozinha, sem pensar que aquilo ia virar uma série, porque ele não pensou que aquilo ia virar uma série mundial quando ele escreveu, ele só quis escrever. Quando aquilo virou uma série mundial e a série passou o livro, o pensamento dos diretores e dos roteiristas é qual? O que o público quer ver? E aí eles começam a criar casais que não faziam o menor sentido, que até faziam sentido na cabeça do público, mas que certamente não fariam na cabeça do escritor, porque você sabe que ele não era daquela vibe. E aí começou a cagar todo o negócio, e o público começou a falar, cara, não era sobre isso, era sobre a gente se decepcionar de outro jeito, sabe? Ele meio que decepcionou por tentar meio que agradar, e ficou tudo um grande clichê no final. E aí, claro, né, o escritor, como é que ele chama? O George Martin. George Martin, o escritor, ele é super velhinho, né? Ele ainda não terminou, na verdade, né? Sim. A série já terminou há alguns anos e ele não entregou ainda. Ele não vai terminar mais, não tem mais saco, coitado. Talvez nem saúde, terminar, né? Talvez ele nem queira mais. Eu acho que perdeu a tesão, porque, cara, o cara viu o mundo inteiro mexer. E ele disse que gostou ali. E tal, porque está envolvido no projeto e tal. Claro. Mas é isso daí que você falou, né? De repente, ele estava numa sala lá escura, que você falou, e eu imagino que seja bem isso, um exemplo disso, sabe? De repente, está numa sala com 3 bilhões de pessoas e vendo pesquisa, tipo, do Ibope, com gráficos, né? Falando o que as pessoas querem que seja o final. Aí eu acho que a obra ela começa a atender uma lógica que é a lógica do mercado. Sim. E não a lógica interna do trabalho. Sim. E aí é um perigo, porque a coisa se desmorona. É uma contradição, né? É o grande problema, porque, na verdade, uma obra que fica muito famosa... que ela tem uma contundência, ela está trazendo alguma coisa do nosso tempo, ela está tendo uma elaboração de algo que precisava ser dito coletivamente, ela tem qualidade, né, em algum lugar, ela tem alguma coisa a dizer forte para as pessoas. E é por isso que ela ficou famosa. Mas, de repente, quando a gente começa a deixar o público entrar na sala escura, como você disse nessa metáfora, isso começa a desmoronar, porque as pessoas mesmas, talvez elas ainda não saibam exatamente o que elas querem. Porque é como você disse, talvez o que elas querem é o que o autor está entregando, nessa lógica de se sentir um pouco decepcionado, mas faz bem, porque era isso mesmo, porque essa é a história, porque a gente vai lidar com essa... Enfim, e aí se todo mundo começa a criar, se tudo isso começa a servir a uma lógica que não é a lógica do texto, mas desse agradar, vender, enfim, aí a coisa perde o que ela tinha num primeiro momento que fez ela ficar tão forte para as outras pessoas. Eu acho que isso é muito evidente no Pequeno Coreografia da Adeus, porque é um livro que você fica esperando ali que as coisas vão ficar mais suaves, mas no final a vida é uma porrada mesmo, e às vezes é isso, mas tudo tão amarrado, então você lê aquela história toda e faz tanto sentido aquele final, mas ele não é uma coisa fácil de digerir, não é talvez o que o público gostaria que acontecesse, claro, embora eu ache muito bonito, né? Não vou dar spoilers aqui, mas é um final muito bonito, ao mesmo tempo que ele é muito triste também, um pouco pesado. Eu acho que o livro da Carla Madeira, Tudo é Rio? Tudo é Rio. O final do Tudo é Rio, pra mim, é muito isso também, sabe? Que, pô, você fica assim, cara, ela não vai perdoar esse cara, ela não vai perdoar esse cara. No final, a mulher vai perdoar o cara. Assim, se o público fosse falar, eles não iam falar pra ela fazer aquilo. Mas ali que tá a grande riqueza do livro. Você fala, cara, pra mim é um livro sobre perdão, aquilo ali. Claro. E aí você fala, mano, como, sabe? Tipo, se deixasse, se eu visse mais o que as pessoas querem, até na nossa geração, que tudo é muito, tem que tomar muito cuidado e tudo, sabe? Eu acho que não ia chegar naquele nível ali de mexer com a gente, de fazer a gente pensar, né? Que no final tem muito sobre isso também, claro. Né? Do incômodo que gera aquilo que a gente não prevê, né? Sim. Meio que o imprevisível ali, a surpresa que a gente tem. É difícil isso, né? Eu acho que faz parte, né, do processo de grandes obras, a gente não ter mesmo esse controle. Tipo, você não... Né, não é uma obra que
que você está esperando um final feliz, né? Que todo mundo fica bem. Que a vida não é isso, né? A vida é um processo que a gente não tem muito controle das coisas e que as coisas vão acontecendo. E acho que o processo criativo do escritor, ele está muito nesse lugar mesmo que você falou, de que se você sai e começa a pensar no que as pessoas querem ler, você está fugindo do seu íntimo, do que você acredita, do que você quer, do seu próprio trabalho, né? Eu acho que a obra, ela precisa incomodar. Acho que sim. E ela precisa fazer pensar, Sim. né? A obra de arte, ela está a serviço de outras forças, que não é uma força, assim, de vender, de agradar, Sim. de acarinhar, né? Ela pode fazer tudo isso, acarinhar, ela pode... Mas ela também está subvertendo aí um status quo, porque ela está fazendo você repensar coisas que às vezes nem são suas, mas que estão colocadas em nós por uma estrutura, às vezes bastante corrosiva, antiga, Sim. já em ruínas. Então, uma obra que faz pensar vale mais do que agradar o leitor na expectativa que ele tinha de que aquilo terminasse bem. Sim. Porque é óbvio que a gente vai torcer pelos personagens, é claro que a gente quer que as coisas fiquem bem. Sim. Mas a gente está fazendo as coisas ficarem bem na nossa vida? As pessoas estão fazendo as coisas ficarem bem na nossa vida? Como é que tá, né, esse fluxo orgânico das coisas? Então, claro, há uma catarse, mas eu acho que, tanto no Pássaro quanto na Pequena, eu vejo que é muito importante que o livro continue nas pessoas. E se o livro termina exatamente como a gente imagina, que é o famoso clichê, né? A gente senta para assistir alguma coisa que a gente já viu, que a gente já sabe onde vai dar, é quase como se a gente nem estivesse lá. Sim. Porque todas as expectativas nossas estão acolhidas e contempladas e colocadas Muito ali. confortável Então, ali, assim, né? você praticamente está dormindo, né? Num lugar muito suave. Agora, quando você tem alguma coisa que te incomoda, aquele trabalho não termina em você. Você continua incomodado, porque não é aquele final que você queria. Normalmente porque, a enfim, arte, ela incomoda um pouco, Precisa. né? A arte não é um lugar muito confortável, não, né? Eu acho não pode que ser. o incômodo, ele gera essa magia mesmo que a gente procura, né? De terminar de ler e você fica, tipo, pensando naquilo por muito tempo. Aquilo mexe com você, te transforma de alguma forma, né? Exato. Te faz pensar nas suas atitudes. Enfim, convive com você, né? Aquilo Sim. vai gerar frutos em você. Sim. Eu nunca esqueço quando o Chico leu os livros da Ferrante, o Amiga Genial ali, ele se transformou, assim, Nossa, foi um mês da vida dele Eu não falei com ninguém. que ele Eu só estava lia. Maravilhoso, né? Eu Eu me adoro. transformado. fechei num quarto e eu li todos os livros em, tipo, um mês. Que lindo. E eu não conseguia falar com ninguém, eu só queria ler. A cara falava, a gente tava na praia, tava em Floripa. Vocês estavam na praia e ainda Tempo combinava, lindo, né? Porque tem muita maravilhoso. praia, Eu né? me fechava no quarto e só ficava lendo, o dia inteiro lendo. E eu falava, cara, esse livro é muito bom, você tem que ler esse livro. E aí eu viciei, eu li toda a obra dela em, tipo, 2 meses. Eu E tinha aí, lido tudo. foi muito engraçado, assim, hoje olhando de fora, né? Mas, assim, eu lembro que eu falei, Chico, esse livro não está te fazendo bem, tipo, não tá legal, assim. Ela falou, você tá chato, você tá deprimido, você tá depressivo, não você tá tá... certo. Tem alguma coisa errada aqui. Dele, mas é que é muito bom, essa história é muito boa, tá mexendo comigo, não sei o que. Daí eu falei, não, tá, beleza, mas isso tá, tipo, te levando pra um outro lugar, assim. Não tá muito saudável essa relação. Beleza, terminou o livro, ótimo, não sei o que. Você tem que ler, tá, Encheu não, o vou ler. saco dela. Comecei a ler a mesma coisa. Ficou viciada, igual eu. Foi o mesmo processo. Mesmo, Cara, ficou mais você se afunda obscura naquela também. história. Muito doido, muito E eu acho doido. que é um livro legal porque é um livro que não tem grandes momentos, assim, tipo, não tem umas frases super... É um livro que ele é, sei lá, ele é profundo, ele é muito verdadeiro, E ele né? vai te engolindo, assim, Ele é uma vai, coisa que a gente, muitas né? camadas ali, os personagens, eu acho, né? Eu amei também esses livros. Nossa. É curioso, porque a minha relação com a Ferrante, ela não foi rápida. Eu ganhei Amiga Genial de uma amiga minha, curiosamente, no meu aniversário, há muitos anos atrás. E aí eu comecei a ler e parei. Eu percebi que não era o meu momento com o livro. Guardei, fiquei anos e anos e anos. Ano passado, me veio uma coisa, porque eu tinha lido A Filha Perdida, li Dias de Abandono, os menores, Sim. né, dela. Sim. E tinha visto o filme e falei, eu acho que tá na hora de voltar, porque as pessoas me diziam muito que tinha alguma coisa do universo dela no meu texto. Aham. Eu super Perguntavam acho se isso, lia, sabia? Eu se eu achava lia. que era uma referência. Pois é. Era e não era, porque eu ainda estava muito pouco, como eu posso dizer, envolvida com o trabalho. Tinha lido esses 2 livros, mas eu acho pouco para se tornar uma referência, né? Tinha gostado muito, especialmente de Dias de Abandono. Mas ainda era pouco para ela se tornar uma referência. Porque como Clarice, que é alguém que me acompanha, Clarice Lispector, né? Que me acompanha desde o teatro, que eu já li todas as obras mais de uma vez. Então, assim, claro, é uma referência, né? Uma base de início de gesto para mim.
E aí eu peguei a Amiga Genial para ler, eu ia fazer uma viagem, levei o livro, levei os 2 primeiros, depois eu fui fazer outra viagem, levei os 2 últimos, e realmente fiquei também nessa mesma... a gente fica um pouco abduzido. Você começa a viver os personagens, É parece mesmo. que você tá Você naquele some mundo, do teu corpo, assim, é muito bonito o que ela eu faz. acho que ela fala umas situações muito reais, assim, não sei, o jeito que ela É escreve. hipnótico, né? E muito real. Você realmente é transportado para aquela vida e a tua se recolhe um pouco para aquilo tudo caber. E você fica em outro lugar. E eu acho muito que no lindo. caso da quadrilogia da Amiga Genial, teve um negócio que nos outros livros não tem, que os outros livros são mais curtinhos. São. E nesse ela aprofunda muito a história dos personagens e todo mundo que está em volta. Então você vai acompanhando a vida daquelas pessoas desde quando eles são crianças, né? Até eles ficarem velhos, de fato. Então você acompanha a vida de vários personagens, você começa a se sentir íntimo daquilo, né? E Porque tem você entende como é que eles pensam, por que eles reagem daquela forma, porque lá atrás, quando eles tinham 13 anos, aconteceu aquilo com uma, aconteceu outro com o outro, quando tinha 18, e você fala, faz sentido hoje ela querer sumir no mundo agora, e a outra fazer isso. Total. É uma construção tem- bem complexa, né? Claro. E tem o Roda Viva do Jonathan Franzen, que é um autor americano. Ele fez o Roda ano passado, mais pro final do ano. E teve um momento das entrevistas que perguntaram para ele se ele lia Helena Ferrante para se alimentar para as personagens femininas que ele escreve. E aí ele falou que ele lia Helena Ferrante porque ela tinha mágica, não para se alimentar para nada, mas porque era mágico ler, porque ele sentia que ela estava em todas as frases que ela escreve. Uma autora que não tem rosto, né? Que Pois não é, você está... acha possível que não seja uma mulher? Então, se eu só terminar esse pensamento, eu já entro nessa... Eu até debati com a minha amiga esses dias sobre isso. Mas ele diz uma coisa que eu acho forte, que eu acredito muito, que é que todas as histórias, elas já existem em algum lugar. Em alguma autora, algum autor, em algum momento, canaliza essa obra, que é quase uma necessidade coletiva, num grande livro. E isso se torna uma explosão, que é um pouco o que a gente estava falando, né? E ele falou, ninguém ainda tinha feito essa história da Helena Ferrante de 2 amigas, lidado com tanta profundidade, 2 mulheres, 2 meninas que crescem, quase nascem amigas e vão até a fase da velhice amigas. Ninguém ainda tinha contado essa história do jeito que ela contou. E essa história estava sempre aí para ser contada. Então é muito bonito o que ela encontrou ali e o que ela abre a partir disso. Porque a partir desse momento que as 2 meninas são amigas, eu começo a escrever melhor as relações de amizade, porque ela fala a verdade. Sim. Porque ela está falando uma verdade que ainda ninguém tinha dito com a profundidade que ela disse. Então, é muito contundente a obra, recomendo muito. E ainda tem esse teor hipnótico, né? Porque Que coloca a gente... para quem não sabe, Helena Ferrante, ninguém sabe quem é. Alguém é um sabe, né? pseudônimo, Quem né? paga o contra-cheque dela sabe quem é. Mas o público não tem certeza de quem é Helena Ferrante, né? E aí existem várias teorias. Uma das teorias que acho que deve ser aquela, é meio que a esposa do Domênico. Você acha que é isso? Eu não sei o que eu acho, não me interessa, sabe? Eu Tô interessada. sou muito fofoqueiro, me interessa muito. E aí eu li o Frantumaglia, que é o livro dela, que é um monte de... Que é maravilhoso também. É basicamente ela respondendo várias entrevistas, assim, né? E aí você começa a juntar as peças, que ela fala, eu tinha uma neta, então essa pessoa tem uma neta, então ela já tem uma certa idade. Porque na minha infância, em Nápoles, depois em Milão, aí você fala, os livros dela é sempre por ali. E aí você começa, ela tem muita da biografia da pessoa. Sim. No Frantumaglia também ela não fala quem ela é, mas quando eu li o Domênico, eu achei muito parecido o estilo. Aí eu fiquei, tem alguma proximidade. É que a gente sempre conversa a gente discutia muito que a gente acha que não tem como Helena ser o Domênico, porque isso era uma vertente, assim, né? Sim. E aí eu sempre falei pro Chico, cara, não tem como um homem escrever com essa complexidade feminina, assim, na minha opinião. Ainda não tinha lido nenhum homem que fez isso. Exato. Mas não me parece que seja. Né? Mas eu não acho me parece que seja. Mas eu me interesso mais pela ficção, porque eu acho que ela propor esse pseudônimo, a gente precisa respeitar. Sim, e eu acho super. forte propor isso no nosso mundo de hoje, onde a gente Super. precisa sempre estar com o nosso corpo em cena para poder sustentar qualquer trabalho de Ela arte. defende isso em toda entrevista dela, E né? assim, quando você lê As Margens e o Ditado, que é um livro lindo, que ela tem também 4 conferências feitas por atores, atrizes que fizeram essa conferência para ela quer esse pseudônimo. anonimato, Então, assim, eu respeito completamente. Sim. É uma artista. E é uma defesa da obra, né? Que ela fala, além de eu não querer ser uma pessoa famosa, eu quero que a minha obra
Seja maior responda que ela, né? por si Muito própria. bonito isso. Eu quero que as pessoas reconheçam a minha obra apenas pela minha obra. Não interessa se eu sou legal, se eu não sou legal, se eu sou uma pessoa que vai nos programas de TV, se eu não sou. E no mercado que a gente vive hoje, é muito corajoso isso, né? Porque a gente sabe que quem aparece, quem está presente pra caramba, você provavelmente vai vender muito mais. Se você for nas feiras, se você der uma entrevista, se você fizer um negócio, você vai vender muito mais. Então, ela teve uma coragem de mercado muito rara, assim, né? Porque Ela antigamente confiou as no pessoas texto. faziam isso quando elas tinham medo da opinião delas, né? Sim. Então, as pessoas não... Tipo, quando uma mulher escrevia antigamente, às vezes ela colocava lá o pseudônimo porque Sim. senão não iam publicar ela, simples assim. Sim. Né? Ou dependendo da opinião que você tivesse. Mas no caso dela, não. Foi porque ela falou, não, eu quero que o meu livro se baste. Ela provavelmente se basta. está Eu não num quero. momento da vida dela que ela tem esse privilégio também, né? De Também. conseguir Sim. ter essa postura, né? Mas eu confesso que até uma das vezes que a gente falou sobre esse assunto, teve um jornalista italiano que foi muito atrás de coisas e tal. disso. E eu lembro que eu até comentei contigo, pô, eu achei um pouco falta de respeito, assim. Claro. Porque é desnecessário expor a pessoa se Aí o ela cara tá fez fazendo um tanto dossiê esforço. pra falar, essa pessoa aqui por causa disso, disso, disso. E assim, faz total sentido que fosse a pessoa, sabe? Mas aí você fala assim, interessa, não é cara, mas a isso que pessoa tá a gente te quer. pedindo a vida inteira pra você não falar. Todo um E tipo assim, eu esforço entendo o do- jornalista também, que ele quer fazer a matéria dele, ele que é um trabalho que tá todo mundo doido pra saber, tá? Então todo mundo dá pra entender o lado de todo mundo. Claro, claro. Mas assim, a gente que gosta da Helena Ferrante, a gente fica chateado, que a gente não quer que incomode ela, porque ela vai parar de escrever. Então assim, não incomoda, deixa ela escrever. Deixa a respeito o que ela pede. Lê os livros. Vai ler. Em vez de ficar pesquisando na internet que a Helena Ferrante, vai E ler tem Amiga uma pessoa Genial. que é quase o contrário dela, que eu não sei se você conhece, que é o Karl Ove Knausgaard. E eu adoro. amo esse cara, porque ele se expõe completamente, né? E quando eu li o livro dele a primeira vez, eu lembro que eu falei com a Carol, cara, eu li um livro, me impactou muito, assim, que eu falei, o primeiro livro é muito bom, é A Morte do Pai, mas o segundo livro ele conta da relação dele com a esposa dele, com a ex-namorada. E ele falou de um jeito que eu falei com a Carol na época, assim, cara, eu não sei como um relacionamento sobrevive a esse livro. Porque ele falou de uma forma tão crua e tão... Ele expôs tanta coisa, que assim, eu falei, cara, não é possível, tipo... Mas, de fato, ele perdeu muitas relações na vida Eles dele. separaram, né? não sei se por isso e tal, mas assim, é um nível de exposição, e eu acho muito corajoso, e eu acho muito legal, assim, o que ele fez, mas eu acho que deve ter machucado muita gente em volta dele, eu sempre fiquei pensando isso quando eu lia, sabe? Sim. Eu falei, nossa, ele teve uma coragem, uma coisa que eu admiro muito, mas ao mesmo tempo eu imagino para a esposa dele, para a ex-namorada, para o tio, para o irmão dele, Sim. ter lido aqueles livros Sim. naquele nível de descrição de tudo, né? De como ele fez. É um grande assunto, assim, só para dizer, a Linda Knausgaard, que é a Até um livro ex-companheira também muito dele, legal, tem um né? livro que chama Pequena Outubrista, Sim. onde ela traz um pouco a versão dela, ela é poeta também, tem algumas coisas que estão saindo no Brasil, devagar, tinha que sair mais rapidamente, já fica aqui meu apelo para as editoras, porque é uma autora muito boa, muito interessante. Eu adorei esse livro. Lindo, né? E o Karl Ove é um autor também que eu amo, assim, leio, e eu preciso dizer que eu leio o trabalho como ficção. Eu sei que ele diz que é autoficção, eu sei que as pessoas... Sim. Eu sei que isso faz alavancar o livro também, porque há uma curiosidade sempre imensa e parece que é maior, e acho que é uma resposta da Ferrante também a isso, a figura do autor. E às vezes essa figura extrapola o texto, e o Karl Ove tem um baita texto. Sim. Então me interessa o texto. Eu não sei se tudo que está lá aconteceu, se não aconteceu, eu escrevo Mesmo que e tenha sei. acontecido, aconteceu na versão dele ali, Não, né? e assim, é impossível, Chico, transpor o que aconteceu com a gente, ipsis literis para folha. Você que escreveu poemas de amor para pessoas que você gostou, é impossível passar Sim, exatamente. O sentimento... É sempre muito angustiante, Sim. porque não é uma coisa que vai de um lado para o outro. Você precisa elaborar através da ficção, e às vezes essa ficção que vai dar o tom da verdade para o texto. Então, eu acredito na palavra autoficção, a palavra ficção, mais do que na palavra auto. Eu acho que é um jogo de performance que está embutido em todos os textos, mesmo quando eles são pura ficção. O Neil Gaiman, ele fala muito sobre isso, que ele diz que quando você escreve, alguns autores e autoras colocam a sua própria vida no liquidificador e batem mais, outros batem um pouco menos, a gente vê mais o carocinho da fruta, mas a gente vai usar quem a gente é, a gente vai usar quem a gente conheceu, a gente vai usar os nossos pais, a gente vai usar nossos irmãos, mesmo que o livro não seja sobre eles. Porque a gente escreve a partir de um ponto que é a nossa vida. A gente é humano, a gente vai escrever sobre outra pessoa, a gente precisa usar um pouco da nossa pele para chegar lá, porque senão você não chega. Então, essa coragem de se
transvestir, de perder borda, de se desmarginalizar, como diz a Ferrante, né? Que é esse se misturar com o que existe, é uma coisa natural para quem escreve. Então, eu acho a obra do Carl Ove muito rica, muito bonita, muito bem escrita. Eu acho ele um autor incrível. E eu acho que todas essas problemáticas vão ser pensadas, claro, e colocadas na mesa. Eu escuto várias entrevistas dele também. Vejo pessoas dizendo, ele é narcisista, mas eu acho que é o oposto. Eu acho que quando uma pessoa tem a generosidade de usar a sua vida para criar um trabalho de arte, isso não tem nada de narcisista. Nada. Ele está criando um livro que está salvando tanta gente de tanta coisa, sabe? Sim. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que se a gente puder usar o nosso material, que é a nossa vida, que são as nossas coisas, com cuidado, com respeito, mas isso é uma coisa que todo artista faz, em menor ou menor grau, dependendo do tipo de procedimento que ele tem e do temperamento artístico que ele também tem, que é uma coisa orgânica, que a gente não pode lutar contra. Sim. Quanto de você tem nos seus livros? Tudo e nada. É exatamente isso que eu estou falando. Eu escrevo, por exemplo, ficção. Eu não escrevo a minha vida, eu não sou a Júlia, eu não sou a minha mulher anônima, eu não cheguei na idade dela, eu não vivi coisas que a Júlia viveu. Meus pais são casados, sempre me perguntam, seus pais se divorciaram? Todas essas coisas. Somos escritoras, eu e a Júlia. Então, às vezes, tem pontos em comum, né? Mas eu acho que não é sobre escrever alguma coisa que me aconteceu, mas estar diante das minhas personagens, olhando elas nos olhos, com as minhas dores e perdas também. É isso que eu quero quando eu faço uma personagem, seja como atriz, seja como escritora. Eu quero me misturar. Eu não quero ficar a salvo. Porque se eu quisesse ficar salvo, eu ia fazer outra coisa que não é arte. A arte é essa explosão mesmo, esse lugar da vulnerabilidade extrema. Então, eu empresto memórias, a gente escreve juntas, eu penso essas mulheres dentro do meu corpo e fora dele o tempo todo. Então, por que escrevi esses textos e não outros? Isso já diz muito sobre quem eu sou. Sim. Porque eu estou escrevendo sobre esses assuntos, porque eu estou colocando mulheres em cena, mais velhas, mais jovens, porque eu estou falando da vida, porque eu estou falando da morte, é quem eu sou. Ao mesmo tempo que eu não estou falando da minha vida cotidiana, Aline, dentro da minha casa, que aconteceram fritando um diretamente ovo. contigo, Exatamente. Né? E como é que foi esse processo que você estava falando para a gente, que esse livro não começou com a ideia de ser, de fato, agora falando do Peso Pássaro Morto, o livro, o produto final que ele se tornou, que está aqui na nossa frente. E que você começou simplesmente a escrever e colocar para fora algumas ideias e alguns textos. Em qual momento você percebeu que, opa, eu acho que eu tenho um romance aqui, ou, opa, eu acho que eu quero fazer disso um romance, uma coisa um pouco mais linear, assim, uma história... Qual momento, assim, que você sentiu O que isso? me aconteceu foi que eu fiz uma... Não foi que eu olhei o texto e pensei, um livro. O que me aconteceu foi, eu quero publicar. Foi isso que me aconteceu. Não exatamente o que eu escrevia, mas me veio esse desejo de publicar. Quando eu comecei a escrever, eu não pensei em publicar logo naquele momento. Eu imaginava, claro, sonhava com isso acontecendo na minha vida em algum momento bem à frente, assim, comigo com 60 anos, eu tinha 22. Então, eu imaginava que era uma coisa que a minha linguagem tinha que amadurecer, que eu tinha que estar pronta, eu tinha essa ideia romântica da escrita. E aí eu fui percebendo que a escrita, na verdade, é um processo contínuo, que não existe estar pronto, que não é linear. Né, que na verdade, é espiralar o tempo, como Leda Maria Martins diz. E aí eu fui fazer uma oficina com o Marcelino Freire. Depois que eu já tinha terminado a faculdade de letras, eu conheci o Marcelino, que é um autor contemporâneo maravilhoso, indico muito para quem está ouvindo a gente. Ele tem uma editora, não tem? Ele tem a Edite, tinha ou tem, agora eu não sei se ele mantém esse selo. Ele publica pela José Olímpio, da Record, né? É um autor incrível. Ele tem um romance, assim, contundente, que é o Nossos Ossos. Livros de contos que são indispensáveis, como Amar é Crime, Contos Negreiros, enfim, um autor que a gente tem que ler mesmo, assistir, ficar perto, um artista gigante. E aí eu entrevistei ele para um site de arte que eu montei depois que eu terminei a faculdade de letras com mais 2 amigos meus. A gente entrevistava artistas, tinha um site onde a gente publicava crônicas, mantinha o fluxo da escrita, da arte, da cultura vivo, né, que era uma coisa importante. E o Marcelino foi um dos nossos entrevistados, topou conversar com a gente. E quando eu conheci ele, eu fiquei muito apaixonada por ele, assim, pela pessoa dele. E decidi fazer oficina. Eu nunca tinha feito oficina, já escrevia dessa forma híbrida. Pensava que se eu fizesse oficina, de repente um mediador ou uma mediadora ia me dizer que eu não podia escrever dessa forma. E eu não queria ouvir isso. Isso foi em qual ano, mais 2015. ou menos? 2015, tá. E aí, o Marcelino, eu percebi que ele ia potencializar o meu processo, que ele ia acolher, porque é muito generoso, porque é um artista, porque tem uma escuta linda. E aí eu fui fazer a oficina e eu estava certíssima. E aí o que aconteceu foi, ele me disse que estava na hora de eu publicar. Ele e os meus colegas da oficina começaram a dizer, você tem que publicar. E aí eu acreditei,
porque é o Marcelino dizendo, porque eram meus colegas dizendo. E eu comecei a cavucar esses textos que eu tinha, tentando encontrar alguma coisa. Mas eu sentia que eu não queria publicar um livro de contos, entre aspas, de textos curtos, porque eu acho que um livro de contos ele tem que ser pensado para tal. Ele não é um depósito de coisas que a gente fez e joga no espaço. Eu queria estrear com força, eu queria trazer uma fúria minha e, ao mesmo tempo, alguma coisa que tivesse uma continuidade. E aí eu decidi escrever um romance também, entre aspas, porque não é bem um romance, mas já está muito dentro do que eu fazia. E aí me veio essa ideia do Peso do Pássaro Morto, veio o título primeiro, porque eu me lembrei de um canário que morreu na minha mão quando eu era criança, dedico o livro a ele, e eu acho que essa energia dessa perda e dessa impotência foi o que guiou toda a construção do trabalho. Tem essa cena no livro, né? Tem a cena que a menina pega o pássaro morto ali, levinho e tal, sim, né? Exatamente. E eu também encontrei, nesses textos mais curtos que eu comecei a me reler, e eu encontrei o verbo perder, numa insistência muito grande. Tudo se perdia no meu texto, as pessoas se perdiam na cidade de si, perdiam coisas. E aí eu comecei a entender que era uma espécie de dicção minha, e que eu mesma já tinha perdido uma opção de coisas pequenas e grandes. Nesse momento entrei em contato com um poema lindo da Elizabeth Bishop, A Arte de Perder, que selou todas essas minhas confissões e, ao mesmo tempo, impressões, sensações. Eu falei, não, eu tenho que escrever um livro sobre perdas. E aí me veio esse canário e aí tudo fluiu, né? E aí, em 2016, o Marcelino lançou uma outra oficina, que é uma oficina concurso. Ele faz isso de vez em quando até hoje. Mari Carrara, que é uma autora maravilhosa, também publicou assim, Carol Rodrigues. E aí o livro que fosse selecionado na oficina ia ser publicado pela editora dele naquela altura. E aí eu falei, eu vou entrar na oficina de novo, porque eu já estava escrevendo Pássaro, e vou tentar publicar dessa forma. E foi o que aconteceu. Nossa, que legal. Foi lindo. E aí, como é que foi ver esse livro, esse projeto, que você dedicou tanto sua energia e seu tempo, se tornar realidade? E, de repente, você era de fato... Claro que você já era antes do livro, mas acho que o livro ele te dá essa autoridade de escritora, né? Das pessoas te verem como escritora, além de você saber que você é uma escritora. E como é que foi esse processo para você de lançar um primeiro livro e de entender que, tá, agora eu tenho um livro, mas eu sou muito conhecida em alguns círculos, mas não do grande público. E como eu posso fazer, ou como o meu trabalho pode se tornar mais conhecido por quem não me conhece, ou porque nunca ouviu falar o nome Aline B e não tem esse interesse. Porque hoje, qualquer coisa que você lançar, a gente concorda que ele já vai sair ali muito na frente do que o Pássaro saiu no começo. Claro. Porque as pessoas já estão esperando, já tem uma ansiedade de ser sua fã mesmo, de querer ver o que você tem para dizer, né? Sim. Mas naquela época não era bem assim, né? Como é que é o primeiro livro, lançar o primeiro livro? Eu costumo chamar o Pássaro de gozo luminoso, assim, porque ele tem uma ingenuidade de primeiro livro. A gente não sabe o que nos espera, a gente nunca sabe, mas um primeiro livro, assim, é uma coisa que realmente eu não sabia nem se eu ia conseguir terminar, se eu ia ter público, se ia dar certo o concurso, as coisas foram acontecendo, né? E claro que tá vivendo isso, a gente olha para trás e começa a tentar elaborar, eu nunca vou conseguir dar a cor daquele tempo para vocês, mas foi um tempo de muita alegria. As pessoas costumam me perguntar se eu estava triste quando eu escrevi o Pássaro. Eu nunca sou triste escrevendo, apesar das minhas histórias serem tristes, né? É o contrário, eu tenho muito prazer, né? Fico muito feliz. Então, quando o Pássaro saiu, você falou essa questão de se tornar escritor quando o livro sai. E, claro, a gente já é escritor, mas realmente quando o livro sai, você ganha uma materialidade do trabalho, ou seja, o teu trabalho está na sua mão, você pode sentir o peso dele mesmo, e está na mão de pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, que vão começar a te ler pelo texto e não por você. Às vezes não sabe nem se você está viva ou morta, quantos anos você tem, vão te procurar na internet, se surpreende com quem você é, porque imaginava outra coisa. O texto começa a voar. E isso é o que a gente quer quando a gente escreve, porque você diz, né, no começo, o que eu tinha no começo? Meus amigos, que me liam e eu lia de volta. E um pouquinho na internet, mas uma coisa muito delicada que já me alimentava demais. De repente, o texto ter que se salvar sozinho, sem eu estar lá, essa é a prova de fogo que todo autor e autora precisa passar. O texto vai ter que se salvar sozinho. E a gente precisa fazer uma espécie de separação.
porque é uma dor imensa, e para quem escreve sabe disso. Você se mistura com o teu texto ao ponto de alguém dizer que não gostou do teu trabalho, você fala, então a pessoa não gosta de mim. O que não tem absolutamente nada a ver, porque a pessoa nem sabe quem você é, às vezes, né? Não te conhece. E claro que às vezes a pessoa pode dizer, eu não gosto da Aline também, mas ela está dizendo de um lugar de trabalho, porque ela não sabe quem eu sou na minha vida. Então a gente precisa entender que é o livro, e que ele vai ter que se salvar, e se ele é amado, é ele que é amado, não é você, e ele, enfim, é uma coisa separada, né? Então eu fui fazendo esse tipo de separação, fui entendendo isso, fui ganhando, além da materialidade, essa questão da noção de performance, porque estar publicamente defendendo um livro que você escreveu é uma ficção, é performance. Eu não sou essa Aline aqui que está com vocês, sendo essa Aline que está com vocês. Enfim, a gente, quando está publicamente ali, precisa encontrar uma persona para debater, porque é muito estranho, é um lugar estranho, no sentido do estranhamento da própria literatura, você falar de uma coisa que já acabou em você, né? Que já se realizou, que já... Enfim, eu já não sou essa Aline que escreveu O Pássaro, já não sou a Aline que escreveu A Pequena, estou escrevendo meu terceiro livro, daqui a pouco ele já é outra coisa, e eu ainda estou aqui, falando dessas coisas que me acontecem, que me aconteceram, enfim. Então, encontrar esse ponto de ficção foi muito importante. Como atriz, eu amo essa região de performar, né? De estar defendendo alguma coisa, um personagem. Então, eu vejo isso de uma forma muito rica para mim. Assim, me tem totalmente. Eu, como artista, adoro estar em eventos, adoro estar conversando, adoro escrever, porque são personas minhas que estão contempladas de alguma forma. E aí o livro começou a ter público, né? Como você disse, mas não foi uma coisa orgânica exatamente. Foi e não foi. Porque como eu saí do teatro por questões financeiras, eu pensei, sempre quis ter alguma coisa em mãos para poder oferecer para as pessoas, né? Quando o Pássaro saiu, que foi meu primeiro, eu tinha um livro. Então, eu pensei, agora eu vou vender esse livro, né? Eu vou tentar fazer com que esse livro possa me manter escrevendo, que era o que eu pensava. Um artista, um escritor, precisa de investimento intelectual, emocional. A gente não escreve os trabalhos em 1 ano, em 2 anos. É muito estudo, são cursos, é muito tempo ali. Se geralmente você tem um outro ofício, sobra as suas horas mais cansadas, mais ocas para escrever. E a gente precisa escrever com o nosso melhor corpo, e não com o nosso pior corpo. Sim. Então, eu queria muito continuar escrevendo, não queria me envolver em outro trabalho, eu queria viver de literatura, como eu quis viver de teatro, e naquela altura eu não consegui. Então, eu comecei, e isso veio de um gesto que eu tive a ideia, que foi o meu lançamento. Eu sou uma pessoa bem solitária, assim, apesar de, não sei se parece, às vezes as pessoas se surpreendem, porque eu sei ser sociável, mas eu sou solitária. E quando a gente escreve, a gente fica muito solitário, né? Então, eu estava ali escrevendo Pássaro, tinha a oficina, mas da oficina para casa, da casa para a oficina, era isso. Quando eu fui lançar meu trabalho, eu pensei, ninguém vai no meu lançamento, porque eu não falo com meus amigos há um tempão, porque eu estou escrevendo, então vai ficar vazio. E esse acho que é o pesadelo de todos os escritores e escritoras, um lançamento vazio. Você fica ali anos escrevendo e não tem ninguém no lançamento. E aí, o que eu fiz? Além de compartilhar nas redes sociais o lançamento, eu mandei mensagens para as pessoas, pessoal, assim, eu coloquei o meu desejo no centro, eu disse, eu estou lançando um livro, eu gostaria que você fosse. E para todas as pessoas que eu gostaria mesmo que fossem, eu disse isso. E as pessoas foram. E o lançamento foi muito bonito, muito cheio. Às vezes as pessoas têm vergonha de fazer isso, né? De falar, pô, para mim é importante que você vá, ou... Tipo, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Tipo, cara, se coloca inseguro, às vezes é muito bom. Não é se fazer de coitado, de vídeo, mas, tipo assim, se põe vulnerável, as pessoas, elas te leem de outra forma, né? Então, fala, cara, eu gostaria muito, né, que você estivesse comigo em tal lugar, eu preciso que você... E acho que isso é muito humano, né? E às vezes a gente fica se blindando demais e perde grandes oportunidades, né? De viver coisas reais e muito bonitas também. Total. Né? E eu percebi que era importante ser direta, né? Então, eu acho que isso de ter visto o lançamento cheio, porque eu me comuniquei diretamente com as pessoas, me deu a chave para continuar divulgando o livro diretamente. Sim. Não, assim, só postar nas minhas redes, lancei um livro. Porque isso é para todos e para ninguém, né? Fica uma coisa no ar, as pessoas veem, quem se interessou já foi, e aí não atinge de fato. Então, eu comecei a mandar mensagens diretamente para as pessoas, dizendo que eu tinha lançado um livro, que eu estava vendendo o livro, que se a pessoa quisesse, eu podia mandar pelos correios com dedicatória. Eu fiz isso por quase 5 anos, eu parei há muito pouco tempo. Você mesma, a Aline. Eu, Aline, indo nos correios todos com os livro. dias.
Pois é, isso é um baita do negócio, né? Que as pessoas Sim. têm muita vergonha de fazer Sim. isso, né? E você, pô, sim, se você fez isso por 5 anos, você já era a Aline e estava lá nos Correios. Eu mesma, assim, Tipo, fiz amizades muito bonitas no Correio, inclusive, assim, encontrei leitores, os meninos dos Sim. Correios sabiam que eu estava legal. todo dia ali, então quando eu não estava, eles perguntavam se eu estava bem, enfim, foi muito bonito todo esse processo. A Sim. Calunga também, super cliente para comprar os envelopes, e as canetas, e a cola. Aí, ó, se alguém da Calunga estiver vendo isso, já fica uma dica aí de patrocínio Calunga, também, me né? nota, não é, com Correios certeza. Brasil também. Correios Brasil. Foi uma fase muito bonita, muito importante, que acho que formou a minha relação com as minhas leitoras e leitores. Sim, que é porque uma você tem relação um de público proximidade. muito fiel a você, né? Eu acho que tem uma coisa no público que é os leitores me dão o que eu fiz. Quando alguém me lê e me conta como se sentiu em relação ao texto, aquela pessoa está dizendo de um lugar que para mim é um ponto cego. Porque eu escrevi o trabalho, eu não sei o que o trabalho é. Não exatamente, porque está muito envolvido pelo que eu gostaria que o trabalho fosse. E quando a pessoa lê e te conta, ela está trazendo a verdade dela junto com quem ela é e como aquele livro tocou em algum ponto que ela tem, né? Então, sempre foi muito rico para mim ouvir como uma leitora, como uma escritora iniciante, me forma, né? Eu consigo entender quais são as minhas ferramentas, quais são as regiões que a minha palavra habita. Então, eu sempre tive uma escuta muito profunda, um respeito imenso pelas minhas leitoras e leitores. E eu acho que essa troca de mandar com dedicatória e essa confiança que já se estabelece, porque num primeiro momento nem resenha do Pássaro tinha. Depois ele ganhou o Prêmio São Paulo em 2018 e pessoas que tinham comprado comigo lá atrás olharam e falaram, meu Deus, você ganhou o prêmio, você me vendeu o livro, eu li, ou eu ainda não li, agora eu vou ler. Mas tinha uma confiança de não saber quem eu era. A gente sabe que na internet tem um monte de golpe, tem um monte de gente que age de má fé. Não tinha Pix na época, o que é surpreendente aí para os jovens que estão nos ouvindo. Era TED e tal. Então, a pessoa tinha que, às vezes, colocar um dinheiro a mais, porque a TED, quando não era do mesmo banco... Enfim, questões muito peculiares que as pessoas bancaram comigo e acreditaram em mim. Eu mandava o código de rastreamento, o livro chegava. Às vezes, o livro se perdia, eu mandava outro, enfim. Você tem noção de quantos livros você deve ter vendido Mais dessa de 10 forma? mil. Mais de 10 mil? Sim, eu peguei com a minha editora. Isso, o Pássaro. Eu comecei a vender pequena também. Mais de 10 mil que você fez esse trabalho... Manual. Manual. Por 5 anos, assim. Cara, todos os dias. isso aí é uma pérola que você está falando, né? Não, mas é Porque verdade. eu acho que ninguém tem ideia disso, né? É muito doido, né? E é um trabalho Sim. difícil, mas que eu fiz com muita alegria, com muito tesão. Senão eu não teria feito. Sim. Foi muito importante, sabe? Porque o que a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio, né? Que eu estava falando que, às vezes, eu vejo pessoas muito talentosas na área das artes, de qualquer tipo de arte, e elas são excelentes criadoras e criativas e tecnicamente maravilhosas, e na hora de vender o trabalho delas, elas meio que até têm um certo preconceito, às vezes, e acham que aqui já não gosto disso, já não quero me envolver. Só que, às vezes, é aquilo, cara, é o ganha-pão que você quer ter pro resto da vida, e faz tanta parte quanto escrever, porque é vender que vai te permitir ter paz para fazer esse processo de sentar e escrever o próximo livro. Era exatamente. Sem você ter que ter um outro trabalho para ficar exausta. Né? Exato. Era uma espécie de outro trabalho, mas era um trabalho, porque eu fazia assim, eu gosto de escrever de manhã, né, que é o meu horário. Então, eu cuidava desse horário, escrevia até 2 horas da tarde, almoçava, e aí eu ia no correio, geralmente eu embrulhava os livros à noite, então eles já estavam embrulhadinhos, ia no correio, mandava os códigos de rastreamento para as pessoas, geralmente eram uns 15 livros por dia, 20, às vezes clube de leitura comprava, tinha mais, então era muito legal. Quando eu voltava para casa, eu começava a mandar minhas mensagens pelo Instagram e pelo Facebook. E aí ia respondendo, isso criava uma demanda também. Sim. O meu tempo de leitura diminuiu muito. Eu tinha só a noite para ler e estudar, né? Mas eu sabia que eu precisava investir esse tempo, porque sem esse investimento, o meu livro não teria chegado onde chegou. E aí aconteceu em 2018 de eu ganhar o Prêmio São Paulo, que foi um prêmio lindo, né? Que também premia autores já experientes e iniciantes. E eu ganhei o prêmio dos iniciantes. E vem um valor em dinheiro, que assim foi lindo, porque eu consegui ter uma grana que eu nunca tive na minha vida, assim, e o livro que eu vendia do Pássaro pagava minhas contas do mês, na verdade, porque eu tinha também que investir, eu tinha que comprar os livros com a minha editora para poder vender, eu tinha que comprar o meu material de trabalho, então não é que eu ganhava uma puta grana, mas eu via que o livro estava
sendo Crescendo lido. ali, E né? eu percebi que eu precisava continuar fazendo. E aí eu continuei. E comecei a ter leitores, comecei a ser convidada para eventos, comecei a dar oficinas e a carreira foi avançando. Aí quando eu lancei a Pequena, eu lancei pela Companhia das Letras. O Pássaro está publicado pela Nós, em coedição com a Edith, que é uma editora maravilhosa, que está crescendo muito, mas na altura que eu publiquei, ela tinha menos penetração no mercado. E também, mesmo que tivesse, eu não acho que isso resolve coisa alguma, porque quando a gente entra, por exemplo, numa livraria, a gente está ali diante de tantos livros clássicos, autores contemporâneos já muito reconhecidos. O teu livro, como é que ele vai chegar em alguém? Às Sim. vezes nem exposto ele tá, porque quem é você? Né? Você entrou num jogo agora que é muito antigo. Sim. A gente está ao lado de pessoas que estão escrevendo há muito tempo, né? Então, assim, eu pensei, se eu fizer esse investimento, se eu aproveitar essa voz que a rede social nos dá para tentar fazer o livro chegar um pouco mais longe, já é um ganho, né? E fiz tudo isso com muita alegria e tal. E aí, quando eu lancei pela companhia, o que acontece é que a companhia tem uma distribuição muito boa, então eu já não precisei mais fazer isso, foi ótimo. E o Pássaro já tinha me dado tanto. A companhia, ela é a maior... Ela é uma das maiores É uma das editoras maiores. do A Brasil, Record é né? muito grande também. A Sim. companhia é a editora que eu queria estar, assim, era o meu Sim. sonho, sabe? E aí deu certo. Então, quando eu entrei, eu tive essa tranquilidade de saber que meu livro estava distribuído. O Pássaro já estava voando, a Pequena já começou a voar junto, porque o Pássaro já, o irmão mais velho, já levou. Ela começou a também ter a sua própria marca, porque era uma coisa que eu tinha preocupação como autora. Eu não gosto de ter um livro... O livro. Isso eu acho ruim, ainda mais sendo jovem. Eu queria que todos os meus trabalhos tivessem a sua ressonância, cada um com o seu tamanho, mas que eu pudesse pensar, e penso nisso, né, que eu estou construindo uma obra, que não é um livro, são os livros juntos, trazendo alguma coisa que só eles juntos conseguem trazer, e não um separado. Como se Então, toda sua obra tem que ter uma coerência ali. e se olhar uma para outra, e elas estão dizendo alguma coisa que ultrapassa o livro, que está... sabe, que só vai terminar de ser dita quando eu acabar. E o meu acabar pode ser a morte, pode ser eu decidindo que acabei. Enfim, não sei como que isso vai dar, Mas né? isso você fala é uma questão estilística ou é uma questão temática? É tudo junto, porque a criação da obra é um projeto que você Sim. coloca no espaço, né? Então, tem uma dicção que não é só os temas que eu trago, mas também uma espécie de projeto literário, que para mim está conectado com o silêncio, com o teatro, com a poesia, com a música. Sim. Né? Então, tudo isso precisa inaugurar alguma coisa, mesmo que seja mínima, mesmo que seja um cíliozinho no palco. Mas é meu. Esse cílio aqui é meu. Eu quero, no final, dizer isso aqui. É meu, foi meu. Então, eu trabalho dessa forma. E eu tinha uma angústia, porque o Pássaro é muito carismático, ganhou muitos leitores, as pessoas têm um carinho pelo livro. E aí eu pensei, puxa... E a Pequena agora, né? Será que ela vai ficar um pouco obscurecida depois de um livro que tem a sua energia tão forte? E ela não ficou, ela não fica. Ela faz o voo dela, ela faz a dança dela. E ela, enfim, me dá muito orgulho também, os dois caminham juntos, que é uma coisa que eu sempre desejei, né? A Pequena Coreografia da Deus, você começou a escrever ela quando? Logo que eu entreguei o Pássaro, então foi em 2017. Ela já estava meio que na sua cabeça, assim, a ideia do livro, quando você estava terminando o Pássaro, já estava nascendo uma outra coisa ali? Você falou, pô, Tava, sabe, Chico, porque isso de construir uma obra, o que acontece? Quando eu escrevi o Pássaro é a história dessa mulher anônima que perde muitas coisas na vida. Ela tem um filho. E o livro é em primeira pessoa, né? Então, ele vai cuidar das angústias dessa mulher, mas não das angústias do filho. E quando eu estava escrevendo o trabalho, porque eu sou uma autora também jovem, eu não consigo fazer tudo no livro só. Assim, eu sabia que tinha muita coisa para dizer, mas o Pássaro é só o início. Mas o Lucas não parava de me olhar. Como se, o Lucas é o filho, como se ele me dissesse assim, e eu, o tempo todo. Quando eu fui escrever a Pequena, eu já sabia que eu queria escrever uma história de uma filha que tem uma mãe que não a vê. Que é invisibilizada dentro da própria casa. Então, vem do Lucas essa energia, eu já sabia disso. E uma coisa que me veio, assim, foi que a Júlia me apareceu muito rápido como uma artista, com coturnos, e eu não sabia exatamente que arte ela fazia. E isso me tomou anos de pesquisa, porque primeiro eu achei que era o circo, depois eu pensei que era dança, e a dança se infiltra no livro de uma forma até estrutural, mas aí só depois eu fui perceber que ela era uma escritora. Então, eu tive um tempo, né? De saltos, assim, Sim. estudos Tem até até essa encontrar. relação dela com balé, Com né? balé, exato. Que é muito bonita a hora que fala das aulas dela e de como ela se sente, né? Eu lembro que eu Exato. mandei para minha fisioterapeuta já, que na época que ela
Ela é do balé, ela é super do balé, e ela atende o pessoal do balé, ela era bailarina. E eu fui mandando as fotos eu tava lendo no Kindle, Que legal. e eu ia mandando as fotos, ela falou, meu Deus, que livro é esse? Nossa, que descrição é essa? Que era ela com aquela professora que era bem exigente e tudo. Ela falou, nossa, Chico, isso aí é 100% o que eu sentia no balé. Poxa. É, muito Que legal, né? Que legal, né? E aí eu falei pra ela, esse livro aqui, ela foi ler depois, ficou apaixonada linda. também. Que legal, um e beijo é pra ela. muito massa isso, né? Como que você consegue se conectar, isso que você falou, com pessoas que você nunca viu na vida e como que cada pessoa vai absorver aquilo de uma maneira, né? Claro. Eu que nunca fiz balé, eu li aquele livro, aquele trecho, achei o máximo, mas certamente nada perto do que ela, que sofreu na mão de uma professora de balé. É verdade. E se sentia aquele patinho desengonçado e tudo mais. Exato. Então, bate diferente ali, né? Com certeza, com certeza. E agora, como é que você conduz tudo isso, assim? Porque agora você está numa dimensão ainda maior e você é muito atenciosa com o seu público, né? Sim. A gente vê que, pô, quando eu te mandei a mensagem a primeira vez, não sei, deve ter tido uns 2 anos. Eu lembro que eu li o livro, eu fiquei completamente apaixonado. Eu acho que o que eu li primeiro foi o Peso do Pássaro Morto, que eu li primeiro. Não vou lembrar agora. Eu amei os dois. Eu li um em seguida do outro. Mentira. Que eu li um, e aí eu terminei de ler e comprei o outro. Entendeu? E aí eu lembro que eu te mandei uma mensagem, que eu acho que é a mensagem que você mais deve receber na vida, falando, achei que ia começar a ler um livro tranquilo, e estou completamente atordoado, porque o livro... É porque eu acho até o seu estilo, como ele é muito bonito, muito leve, muito poético, a gente não imagina que vai se deparar com o que a gente acaba sentindo, né? Eu acho que tem esse choque também de ser um estilo tão bonito, assim, e tal, e de repente você fala umas verdades que machucam muito, assim. E eu acho que tem muito esse impacto, né, nos seus leitores, que eu vejo que quando você compartilha a galera falando, Sim. é todo mundo assim, te mato porque você me fez chorar, não sei o quê, como é que pode? Mas eu lembro que você me respondeu, tipo, no dia seguinte, assim, eu falei, nossa, que legal e tal. E eu acho muito massa que você valoriza muito os seus leitores, né? Tipo, você dá muito essa atenção para eles. E isso deve te tomar bastante tempo, né? Toma. Eu, assim, tenho só... A rede social hoje que eu mais foco é o Instagram. Eu não tenho TikTok, porque eu acho que ainda não me adaptei. Não sei se em algum momento eu vou ter, mas por enquanto eu não completamente tenho. usar, mas eu quero muito aprender. Eu também. A gente tá 30 a mais, Vamos né? fazer uma oficina, todo mundo junto. Então, é o pessoal dos 20 que entende mais o TikTok, né? Então, é uma linguagem, minha irmã já me mostrou umas coisas, mas eu tive dificuldade. O meu Face, eu meio que compartilho o que eu tenho no Instagram, então não é uma rede que eu tô cuidando muito também. Então, eu foco no Instagram. E tento responder as pessoas, mas não é que eu consigo. Hoje em dia, eu já não estou conseguindo responder todo mundo. Mas eu tento responder o máximo que eu puder, sem me angustiar de sentir que é uma demanda, entende? Sim, que é uma obrigação. Que é uma obrigação. Que você tem que cumprir, exato. Porque não é, né? E ali, de alguma forma eu acho que as postagens são uma forma de comunicar, né? De trazer o meu afeto, mostrar livros que eu amo para eles, para elas, trazer um filme, uma dica de filme. Eu acho que é uma forma de mostrar, olha, essa aqui é a minha pesquisa e se vocês quiserem, eu acho que é muito lindo e pode também ajudar na pesquisa de vocês. Então, estou sempre tentando me comunicar por poros mil, que às vezes não é tão individual, assim, né? Sim. Por conta dessa demanda que acaba crescendo muito. Uma coisa que eu até estava comentando com o Chico quando a gente estava vindo é que você é uma pessoa muito acessível, né? Uma artista muito acessível, que você, sim, dá para ver esse cuidado que você tem com as pessoas, esse afeto mesmo que você acabou de falar, que você se esforça para colocar ali e estar próxima e trocar ideias, enfim. E que eu acho que isso faz muito parte dessa persona, né, que você até falou mais cedo aqui agora, que você acaba criando, não que que seja uma criação, que seja uma mentira, né, mas que você cria para conseguir propagar seu trabalho, né? Claro. Que o seu meio de comunicação, você criou essa coisa que é essa Aline Bey, que tá ali próxima, que manda mensagem, que responde, que posta, que tá ali presente, que é carinhosa, afetuosa com o público. E isso é muito legal, porque a gente vem aqui de uma trajetória dos podcasts, enfim, de mostrar para as pessoas a importância de criar essa identidade, né? E você, como Aline Bey, escritora, não deixa de ser uma empresária, né? Uma empreendedora do seu trabalho, de propagar o que você produz. Eu fiquei completamente impressionado que você mandou 10 mil livros. E isso é muito isso é muito impressionante, assim, né? Porque isso constrói uma figura muito forte, né? Uma coisa muito imponente e muito admirável. E isso a gente consegue levar para qualquer meio de trabalho. Acho que isso é uma coisa muito bonita da gente ver como um exemplo
de que, independente do que a pessoa esteja empreendendo, querendo fazer, se é bolo, se é, enfim, qualquer coisa, se você coloca ali a sua pitadinha da sua personalidade, né? E acho que você fez isso de uma forma muito bonita, assim. Eu fiquei bem impressionada. Obrigada, Carol. Que bonito isso que você disse. Eu acho que tem uma coisa importante da gente ressaltar, que não existe uma forma, uma fórmula. Eu não acho que é assim que as pessoas têm que fazer. Quando elas têm um negócio, quando elas têm um livro. Eu não acho nada. Eu fiz o que eu pude fazer. Claro. E eu fiz de um lugar que vem de uma falta imensa que é o teatro, que eu tive. Eu me alimentei dessa grande falta para não ter outra que ia me trazer um abismo que talvez eu não desse conta. Eu não quero ser outra coisa a não ser artista. Sim. Então, naquele momento, eu me alimentei dessa energia toda para fazer isso que eu fiz. Não estudei marketing, não tenho, enfim, nada contra todos os procedimentos empresariais ou business que as pessoas usam para realizar os seus negócios, mas não é a minha formação. Sim. Eu me alimentei de um lugar muito íntimo para construir uma trajetória de escritora que eu não queria que se silenciasse, como o teatro se silenciou. Eu adoraria que a gente vivesse num país que proporcionasse para nós, escritoras e artistas, um lugar de estudo e imersão no trabalho e mais nada. Que a gente não precisasse fazer tudo que a gente faz para conseguir ser artista. Sim. Isso mostra o tamanho do rombo que tem, o quanto a gente está marginalizado, entende? Então, não é uma questão assim de se vangloriar. É trazer um problema para a mesa. O elefante está na sala, imensamente. O sonho continua, o desejo de ser artista continua. Eu tive que fazer loucuras para continuar sendo artista. E eu acho que a arte, às vezes, é esses pactos com o delírio, com coisas que a gente pensa num primeiro momento, isso não vai dar certo. Não vai. Talvez não dê mesmo. Não dá certo é o que a gente já tem. Então, vamos tentar. Foi só isso que eu pensei, mas eu realmente não gosto de nunca colocar isso como uma espécie de... É o jeito que vocês também, sabe? Não acho. Eu acho que as pessoas, cada uma tem que encontrar o seu modo de interagir com o seu público ou não, sustentar a sua escolha com honestidade intelectual, emocional, enfim. É o que eu tento fazer. Meio que seguir sua verdade. Que é o que você Siga falou, a sua né? verdade. Só isso. Mas assim. é que é um caminho legítimo, ele costuma seguir um bom fluxo. Eu acredito muito nisso, assim. Você colocou a sua verdade ali naquilo, seguiu o seu plano, né? E, assim, sendo prática, você precisava fazer isso para se manter viva, né? Então, eu acho que tem muita beleza e muita coisa que a gente consegue pegar disso, porque realmente é muito admirável, né? Esse seu empenho todo de estar ali presente e de conseguir propagar a sua arte, o seu trabalho, né? De colocar ali o seu livro, a sua obra, de disseminar isso do jeito que você conseguiu, né? Eu acho que isso é uma grande lição, assim. Muito, muito interessante. Eu fico feliz, assim, também que nesse momento que eu estou vivendo, eu estou conseguindo me dedicar mais aos meus estudos, né? Eu consigo ler mais, eu fiz uma pós que me ajudou muito a construir o livro que eu estou escrevendo agora. E eu sei que todo esse espaço de tempo que eu tenho hoje foi fruto da Aline, aos 30, que ia no Correio todos os dias com uma disciplina, assim, que talvez eu hoje não sei se teria, porque agora eu não estou precisando fazer, né? Então, eu agradeço muito a coragem dela lá atrás. Me conta uma coisa, o livro que você está escrevendo agora, ele está seguindo o mesmo processo? Eu não vou te perguntar qual é a história, nem nada assim, fique tranquilo. Eu ia fazer uma pergunta semelhante. Tipo, você pode falar alguma coisinha? Mas eu queria te perguntar se ele segue o mesmo processo criativo. Você está todo dia de manhã, você está escrevendo ele, ou você mudou alguma forma, alguma coisa na forma de escrever, no seu processo mesmo agora de escrita? Eu realmente, o meu horário de escrita é manhã. Eu já tentei outros, mas eu gosto da manhã. Eu sou de manhã, eu tenho uma abertura do sonho, que é esse lugar que você acabou de acordar, você ainda é um pouco a cama, os lençóis, essa textura, né? E isso me ajuda muito a escrever. Eu estou vulnerável de manhã. Eu ainda não sou a minha ficção, né? De alguma forma. Então, eu adentro o meu livro com mais... acho que maciez e ao mesmo tempo solidez, não sei explicar, mas é um tempo muito bom. Isso dura até a hora do almoço. Depois que eu almoço, eu me torno um outro eu. Eu não sei se as pessoas sentem isso, mas comer é uma coisa que muda, né? Eu sei que tomo café, mas eu como pouco de manhã. Depois que eu como, eu sou outra. Então, aí essa outra já não escreve com a mesma maciez de uma construção de livro. Então, eu continuo mantendo. Mas você faz uma disciplina assim, tipo, todo dia eu tenho que escrever? Todo dia, E assim, com esse livro, nesse momento que eu tô escrevendo até mesmo domingo que a você domingo. não esteja muito inspirada naquele dia. Não existe isso.
assim, de verdade. Porque Pois a essa é inspiração... uma coisa que eu ia te perguntar. Quanto você acha que do seu livro tem... Porque é inegável que você é uma pessoa talentosa, e a gente sempre tem essa questão de quanto que é de trabalho, quanto que é de talento, né? Sim. Quanto do seu livro tem do seu talento natural e quanto que tem ali de suor para lapidar aquele talento natural e transformar ele numa obra coerente e definitiva? Eu nem sei o que talento é. Eu, assim, sei que existe. Eu já vi em Você não se pessoas. considera uma pessoa talentosa? Eu não sei. Não faço ideia. Se eu for, não me ajuda em nada. Pelo menos não parece que ajuda. Porque se eu não trabalhar todos os dias, vai ser alguma coisa que eu carrego em mim e que vai ficar no silêncio de todas as outras, certo? Sim. Eu já vi alguma coisa nas outras pessoas que me coloca num lugar de assombro, que eu acho que poderia chamar de talento. Quando eu escuto Nina Simone cantar. Eu não sei o quanto ela trabalhou, né? Porque, enfim, infelizmente ela não está mais aqui, para chegar no lugar que ela chegou como artista. É um talento imenso. Eu posso dizer de fora, de dentro, eu não posso dizer, né? Agora, eu acho que no dia a dia o trabalho é que faz o material se transformar. Quando a gente pensa num médico, quando a gente pensa numa professora, quando a gente pensa em qualquer ofício, um chefe, ele tem que trabalhar, né? Todos os dias ele precisa acordar Sim. e trabalhar. Se ele está bem, se ele não está bem, isso vai ter que ser... Ele vai lidar com isso, com a sua emoção, mas ele vai ter que trabalhar. Se ele não for, ele vai ter que explicar por que ele não foi, né? O artista é a mesma coisa. A gente tem essa ideia um pouco romântica de que a gente só trabalha quando está inspirado. Isso não existe. Não. E até porque essa espécie de fagulha, uma faísca que acontece, ela é rápida. Ela não dura. E você, inclusive, que ela aconteça, você precisa estar um corpo presença em cena. E você não pode depender dela, né? Não Porque pode. você não sabe como ela é. Você não sabe se ela vai... E ela não dura. Tanto eu quanto a Carol, a gente é publicitário. Eu fui Sim. muito tempo redator. E quando você trabalha tendo que entregar um texto, né, para, sei lá, uma propaganda, alguma coisa assim, cara, tem uma equipe lá que vai usar aquilo no outro dia, então você tem que terminar aquilo hoje, tem que ser aprovado. Então, assim, às vezes não vai ser a melhor coisa do mundo, mas você tem que ter o mínimo de técnica para entregar aquilo, para garantir que vai sair. Sim. Então, assim, tem hora que você tem lá uma inspiração e sai uma coisa muito mais legal? Tem. Mas tem que sair de qualquer jeito, não interessa se você vai estar inspirado ou não. E aí a gente, né, da publicidade, a gente acredita muito nisso. Cara, tá, legal, criatividade existe, tal, mas assim, cara, você tem que entregar de qualquer jeito. Vai ter hora que você não vai estar com a ideia ali, não vai nascer nada, não vai ter nada de novo, e você tem que ter as técnicas ali para te ajudar. Super. Né? Tem que ter seus processos ali que te ajudem. Você sabe escrever num formato X, e aí você tem uma ideia, você tem um briefing lá, e você vai ter que se adequar àquilo e entregar alguma coisa. E aí eu fiquei pensando se quando você acorda, você vai começar a escrever, no dia anterior você já sabe mais ou menos, tem que partir, eu terminei aqui hoje, amanhã eu quero contar daqui até aqui. Seria mais ou menos isso, assim? Então, assim, uma coisa que eu queria dizer também é que eu acredito muito nos dias difíceis. Muito, muito, muito. Eu acho que a gente chega nos dias onde a coisa flui, e eu gostaria até de trocar a palavra inspiração pela palavra concentração. Eu acho que a gente estar concentrado faz a gente encontrar coisas no texto ou no que for, no gesto que você estiver fazendo, que você não encontraria se você tivesse toda hora, enfim, olhando o celular ou preocupado com alguma outra coisa, ou enfim. Estar concentrado fazendo alguma coisa muda tudo. Dissolve muito, assim, do que a gente cria de expectativa, enfim, demandas externas. É muito importante estar conectado com o material. Isso é a primeira coisa. E eu acredito nos dias difíceis, porque mesmo a gente estando concentrado, se o trabalho de escrita vira uma rotina, como é o meu caso, tem dias que eu estou extremamente concentrada, mas o que eu consigo é um pequeno trecho do trabalho que, às vezes, no outro dia eu sei que nem vai ficar lá. No outro dia eu vou apagar e transformar em outra coisa. Mas eu continuo diante do trabalho o dia todo. Assim, Sim. não é que, tá muito difícil, hoje não é. Tá, eu vou levantar e fazer outra coisa. Eu fico lá, lidando com a minha dificuldade, angustiadíssima, mas eu acho que isso revela poros do texto, sabe? Eu sinto que é muito importante continuar. Então, o que costuma acontecer é que, nesse momento, o livro ele já está todo levantado. Eu tenho a história, eu já estou na terceira versão. Você já levantou a estrutura toda. Já você já sabe como é tudo. que ele começa, tudo. meio, fim. Sim, cada cena... Não é uma coisa viva, assim, que você tá lá e no meio você Então, resolve mudar. Super vivo, mas assim, o que eu posso dizer é que a estrutura dele tá lá. E tudo que ele vai dizer, o arco narrativo todo, já está na folha. Então, o meu trabalho agora, nesse momento, está sendo um trabalho de limpeza, de lustro, de aumento de volume, de
inserir fúria. É um trabalho um pouco mais sutil e, ao mesmo tempo, muito preciso, porque é uma conexão profunda com o texto, mas tá lá. E aí você retoma tudo desde o começo, E vou com caminhando. esse olhar novo. E vou caminhando. Quantas vezes você acha que você lê seu próprio livro até se considerar ele pronto? Não existe, assim, essa conta num sentido claro, né? Porque também não é uma coisa que eu faço sozinha. Chega um momento que eu sinto no meu corpo, é muito mais uma sensação, que está na hora de mostrar para as minhas editoras, né? Sim. E eu tenho 2 editoras na Companhia das Letras, a Camila e a Esté, que são brilhantes. Então, eu confio muito nelas. E aí eu mandei, por exemplo, já o primeiro ato desse livro novo que eu escrevo. E logo vou mandar o restante do trabalho. É uma sensação. E aí elas vão ser as minhas interlocutoras. A partir disso, o livro já não vai existir só aos meus olhos, vai existir para elas também, que tem uma precisão técnica, enfim, uma experiência imensa, e que vão me trazer coisas que vão me ajudar a continuar trabalhando. Porque não é sobre parar, acho que é sobre desistir, porque se deixar a gente vai continuar fazendo aquilo. Então chega uma hora que a gente está meio vencida, Sim. é um nocaute, você deixa aí, porque já não tem mais corpo para lutar. Antigamente, eu não sei se você nota isso, mas tipo, quando eu tinha os filmes, os livros, antigamente eles falavam da figura do editor com uma certa raiva, assim, como alguém que cortou o texto. E hoje em dia eu vejo muita gratidão dos escritores, né? Sempre no final dos livros eles falam com muito carinho dos editores e, cara, muito obrigado por esse olhar e tal. É um trabalho fundamental, forma... é como um diretor de filme, diretora, como um diretor de teatro, assim, não sei se em algum momento... Eu sei que, claro, é uma relação que pode estar com uma energia, que é a energia do próprio trabalho de criação, e às vezes há discussões, mas isso é muito produtivo, na verdade, né? Você debater, sustentar, enfim, às vezes o editor, se o editor é um editor que está trabalhando pelo texto, às vezes ele pode trazer sugestões, que num momento você se defende, mas se você souber ouvir aquilo, deixar o tempo passar, cuidar do ego, baixar um pouquinho, você vai ver que a pessoa tinha razão. Eu ia comentar também que acho que depende muito se é um editor que está mais conectado com o escritor, se tem uma pegada parecida, ou vai ser um editor mais comercial, que vai ser desagradável. Já o seu estilo e o que você quer passar ali. Quando você começa o projeto do livro, por exemplo, agora você falou, você mandou o primeiro ato para elas. Mandei. Aí você já falou a ideia, provavelmente, do livro para elas. A gente teve um café ano passado, onde eu contei a história. Então, ela já vai alinhando, assim, até para elas também terem um olhar mais alinhado contigo, claro. Né? E elas compreendem muito o meu projeto, sabe? Elas têm uma compreensão... lá na companhia, os editores escolhem os autores que eles querem trabalhar. E elas conheciam já o Pássaro e, de alguma forma, já sabiam da minha dicção, dos meus silêncios. Então, toda a nossa edição, ela é toda na pele do que eu faço. Sim. E nunca desejando qualquer outra coisa que não seja o meu melhor, o que eu posso fazer de melhor. Respeitando muito o seu espaço, assim, o seu eu ali, né? Totalmente. Por isso que eu confio muito nelas. Sim, muito legal isso, né? E chega num momento, assim, que elas falam, chega, Aline, para de mexer, de escrever. Foi a preparadora que me falou isso com a pequena. Porque eu tava angustiada, não lembro com o quê. Ela falou... Tá lindo, confia, sabe? Aí eu falei, tá bom. Deixa esse filho nascer. Confia. Tem que confiar. E é isso também, desapegar do perfeito, do que a gente gostaria de fazer a longo prazo. E ficar feliz com tudo que você viveu naquela viagem que você fez. É uma travessia, né? É muito bonita cada livro. Qual que é o momento para você que você fala assim? Porque esse que você falou eu acho muito legal, né? De desapegar do perfeito. Porque eu imagino que você fica sempre querendo dar uma última lapidada. Ai, deixa eu ver de novo essa parte. E aí tem que chegar, alguma hora tem que chegar alguém e falar assim... Você tem algo muito maior para fazer, que é o próximo livro. Então, deixa esse parágrafo de lado e vamos focar no próximo projeto, que é bem maior que esse parágrafo. E qual que é o momento de aceitar que, cara, tá bom, assim? Quanto que você se sente confortável com o seu projeto, com o seu livro? Eu acho que, de novo, é uma impressão de corpo. Eu tenho... Sabe o que começa a acontecer? Porque é que nem você falou. A gente pode chegar até um certo ponto com um livro. Por mais que a gente queira deixar as frases cada vez mais incríveis, mais limpas, as metáforas cada vez mais poderosas, tem um limite que aquela história pode chegar, sabe? E se você quer chegar num outro lugar, você precisa contar outra história. Então, dentro do que você pode fazer com a história que você está contando, com os personagens que você tem em cena, você chegou num lugar justo, humano, ruim, gago, difícil, teu.
tudo isso junto. E às vezes bonito em alguns lugares, e é isso. Então, é deixar ir, porque deixar ir também é importante para deixar chegar, outras coisas, como você diz. E é o corpo da gente que vai se afastando do livro. Assim, eu vou sentindo que o livro não me quer mais. Eu fico Sim. querendo mexer e ele fica fazendo Como se a sua sabe? interferência já não ajudasse mais o livro. Só atrapalha, você Sim. começa a Vai destruir criando coisas que estavam mais Frankenstein ali, fortes, e aí você começa de tanto querer mudar, se enfraquece, você começa a E perceber até que o você fato, eu está imagino, da sua machucando. cabeça já não tá tão ali, é mais difícil você retornar aquilo, né? Exato. E é isso, assim, é realmente o livro com aquele assunto, com aqueles personagens, com aquelas palavras, esse é o lugar que ele pode chegar com você. Sim. Respeitar isso, assim, esse lugar, porque é um lugar precioso também, né? Aline, qual que você acha que é a maior dificuldade das pessoas que estão começando a escrever um livro, assim? Quando você acompanha um grupo de pessoas que nunca lançou um livro, de fato, e você vê que talvez a maioria delas empaque num lugar, o que você falaria para alguém que está começando? Olha, nas oficinas nunca é uma frase, né? Eu acho que é cada caso a caso, as coisas são Sim. muito complexas, né? Não existe olha, faça isso. Mas uma coisa que eu percebo nas minhas oficinas é que tem uma dificuldade de continuar. Porque um livro, ele é feito de muitas versões. A gente não escreve logo o livro que a gente quer escrever. Às vezes essas versões são conscientes, ou seja, a gente está na frente do computador escrevendo o livro inteiro até a página 250 e depois começa de novo, enfim. E às vezes é no caderno, é na loucura do dia a dia, é no bloco de notas, é dentro da cabeça, mas são muitas versões de palavras que vão se transformando. E eu acho que é muito difícil a gente entender que a escrita é um trabalho, como a gente colocou aqui na mesa também. E aí as pessoas já têm uma rotina, têm a sua vida, elas começam a escrever, mas não continuam. Então, às vezes, param numa primeira versão, param no primeiro texto, não sabem muito como continuar também, de que ponto, porque não é só reescrever, mas é um trabalho de muita leitura, não só do próprio texto, mas de livros, de mundo. A gente precisa se haver com a gente mesmo, com as nossas emoções. Ser escritor, ser artista é uma viagem para dentro, que a gente vai ter que fazer. Não é só um amor pela palavra, mas é uma palavra a serviço de algo que é nosso, que vai estar alinhado ali na folha, né? Entregando aquela coisa que é só nossa. Sim. Então, essa descoberta que a gente precisa fazer não é simples, porque também há muito medo durante o processo criativo, como a gente trouxe aqui de autores e autoras que trabalham a partir de uma dicção da própria vida. A pessoa tem medo de romper relações, de falar sobre a mãe lê, e aí criar na família uma tragédia. As pessoas criam imaginam muitas coisas boas e ruins que podem acontecer a partir de um livro, né? Então, talvez seja um processo de trazer mais para o dia a dia, para a tua mesa de trabalho, lutar com a palavra ali, com o teu assunto, sabe? Ser teimoso nesse estudo, nessa escrita, nessa feitura da arte. Sim. E aí, enfim, em algum momento isso pode virar um livro, mas também pode não virar, que eu acho que é uma coisa importante de dizer. A arte é risco, não tem nada garantido, não é porque você está estudando, você está escrevendo, você está se dedicando, você está sendo corajoso, que você vai ter um livro que você quer publicar no final dessa imersão. Talvez não, talvez você não queira publicar esse livro, talvez não seja isso ainda, e está tudo bem. Tá tudo bem, né? E você acha que as tecnologias e a forma como a sociedade funciona hoje, assim, meio numa pegada meio modernidade líquida, que tudo se esfarela muito rápido, as relações são muito, né, muito líquidas mesmo e tudo mais. Você acha que isso mudou a forma como as pessoas leem? Eu vou te dar uma opinião aqui, um exemplo do que eu estou querendo falar. Eu sinto que as pessoas começaram a querer ler coisas cada vez menores e elas estão cada vez com menos paciência para assistir coisas maiores também. Elas querem que tudo tenha um capítulo mais curto, um ponto final mais curto. Você acha que está mudando a forma como a gente consome a literatura? Olha, Chico, eu acho que é impossível a gente ficar imune ao nosso tempo. E todo tempo vai ter os seus desafios e vai ter o seu modo de se relacionar com os objetos e com o espaço e com os nossos olhos e com as outras pessoas. O nosso tempo é um tempo que trouxe a internet para o centro. Tem muitas coisas lindas que acontecem disso. Outras coisas que a gente vai ter que lidar, que são problemáticas da nossa geração, das gerações que estão chegando.
é um assunto muito complexo. E eu acho que não passa só pela literatura, mas por uma atenção do outro, na verdade. Estar diante de alguém, ouvindo alguém falar, é um exercício que a gente tem feito cada vez menos. E é curioso porque, ao mesmo tempo, temos um crescer de podcasts, que é esse modo de estar na internet e, ao mesmo tempo, manter o velho hábito de uma boa conversa, né, com escuta, com olho no olho. Ou seja, sempre tem uma atenção, ao mesmo tempo que isso existe, que a gente consome, que isso muda o nosso modo de estar no mundo, de ter uma atenção mais fragmentada, existe um contraponto que a gente também não quer só isso. Porque essa angústia que você está dizendo é nossa, não é tua. Todo mundo sente que, às vezes, também está vazio demais, que a gente queria uma coisa que fosse mais profunda. E, nesse sentido, a literatura entra, porque a literatura, ela é um tempo outro, né? A gente estava falando aqui da Ferrante. Um antídoto, assim, pra pois isso. é, tem 1000 páginas, ô Amiga Genial. Eu não sei quantas páginas tem a tetralogia inteira, Sim. mas por aí. Acho que tem bem mais. A gente vai lá e lê aquilo mais, com certeza. A Minha Vida do Knausgaard, eu acho que tinha 4.500 pois é. páginas. E aí, assim, isso a Helena Ferrante é uma autora best-seller, que é muito lida. Claro, ser muito lida ainda é muito pouco, né? Porque são poucas pessoas que leem, tem toda uma questão estrutural mais complexa. De qualquer forma, tem esses contrapontos, né? Verdade. Tem livros que falam com a nossa época, que as pessoas querem ler. Eu vejo muitos jovens com livro debaixo do braço, lendo no cinema, lendo na praça. Enfim, eu acho que a literatura sempre vai ter um lugar que não é exatamente o centro, porque ela não está nessa lógica. Ela está numa outra. Ela nunca teve, ela talvez, não é a música, né? Apesar de ter música, ela é uma outra coisa. Então, tudo bem, ela está num outro espaço, mas tem muita gente querendo se infiltrar nesse espaço e eu espero que tenha cada vez mais. Muito legal. Eu também. Conta pra gente ir finalizando aqui, quem que você gosta de ler? Eu sei que você vai gostar de um monte de gente, mas se você pudesse pensar nos nomes que talvez as pessoas não conheçam, assim, ou galera que está começando, escritores nacionais que você gosta, estrangeiros também. Olha, são muitos autores e autoras. Eu sempre fico um pouco... Eu adoro falar dos livros que eu amo, mas eu também fico meio chateada porque a gente fala uns e não fala os outros. Os seus favoritos variam de quanto em quanto tempo? Porque se você me perguntar, vai variar todo mês. Toda hora. Não, e assim, todos são... E tem uns que estão na maioria dos meses, mas tem uns que todo mês vai variar. Toda vez, né? Eu vou falando assim do que me lembro, porque quando eu tô na minha estante, perto da minha estante, eu posso colar, né? E olhar e tal. Mas, enfim, eu vou falar de algumas autoras que me veem, autores e tal. Uma autora muito linda, assim, muito maravilhosa que nós temos hoje é a Ana Martins Marques, que é uma poeta de Belo Horizonte, se não me engano. Ela tem muitos livros publicados. A poesia dela é de uma delicadeza, de uma contundência, de um tempo desse que a gente está falando, que é esse tempo dilatado, um tempo mais reflexivo, sem deixar de ter ritmo, sem deixar de ter velocidade, de ter urgência. Então, para quem gosta de poesia, recomendo muito o trabalho dela, todos os livros dela. O livro das Semelhanças é um dos meus favoritos do trabalho dela, mas recomendo tudo que ela fizer, que ela tem feito. É uma autora muito bonita e que tem alguma coisa aí da Ferrante, apesar de não ser uma autora... Ela existe de carne e osso para nós, sabemos como ela participa de eventos e tal, mas ela é uma autora mais tímida. Ela tem redes sociais e tal, mas ela não é uma autora que se expõe tanto. Ela tem uma espécie de reserva com isso, cuidado, que eu acho muito bonito. Então, é uma autora que vale a pena ficar perto. Ainda na onda das poetas, também trago a Bruna Beber, que é uma linda poeta. Veludo Rouco é o último livro que ela publicou, belíssimo. Uma autora que também é tradutora e que traz muitas poetas maravilhosas pra gente. Ela traduziu agora a Annie Sexton, então já deixo também essa indicação da Annie Sexton, que é uma poeta americana que a Bruna traduziu, no livro Compaixão, que são vários livros da Annie, e ela era muito amiga da Sylvia Plath. Já estou puxando aqui, que também é uma outra poeta que eu amo. Agora vamos para prosadoras, né? Tem a Bernardina Evaristo, que é uma autora maravilhosa também, viva, jovem, ganhou o Man Booker Prize recentemente com Garota Mulher, outras, uma autora incrível. Recomendo Conceição Evaristo, que é a nossa grande autora viva, com uma obra vasta, contundente, com um projeto de literatura, como a gente estava conversando aqui, né? Ela tem um olhar para além dos livros, que se desdobra em todos os trabalhos que ela tem e que também se complementa na figura, na força que ela para nós autoras. Então, uma figura incontornável da nossa literatura. Marcelino Freire, que é um dos meus escritores favoritos, já recomendei os livros dele aqui.
E acho que para fechar, Carola Saavedra, que também é uma autora contemporânea que eu amo muito. Ela tem, o último livro dela é O Manto da Noite. E uma autora que faz um trabalho inclassificável cada vez mais. Ela também é autora de ensaios, é poeta também, e tem um modo de percorrer a linguagem que mesmo só ela consegue, que me deixa assim completamente embasbacada. Muitos livros que vou ter que comprar na minha próxima livraria. Aline, vou te pedir licença aqui para mostrar ali para a tela, que a Aline fez a gentileza de trazer. Ó, vocês vão reparar que a gente está aqui com um livro novo, mas esse aqui não me interessa mais tanto quanto esse, porque olha que legal. Ela trouxe a primeira versão que ela recebeu de cada livro dela. Então, o primeiro livro dela impresso na vida dela foi esse daqui, exatamente esse daqui. Isso. Você vê que está até mais comidinho aqui por causa disso. Muito obrigado pelo presente aqui. E ela, mas olha, muito legal. Fiquei muito feliz porque eu achei muito bonito, assim, que você tem isso daqui. Deve ser um baita de um artigo, assim, de orgulho para você, né? Mas onde eu vou, eu levo esses lindinhos, porque, na verdade, eu só tô aqui por causa deles, né? Sim, então, e eles também só eles são estão aqui por sua causa, né? protagonistas. Bem recíproca essa relação, né? Nossa, mas não deve ter preço para você, né? Esses 2 exemplares. Eu acho Não que tem, é muito deve ser uma coisa especial. muito mágica mesmo. E eu até na Bienal, agora eu estava na Bienal da Bahia, né, em Salvador, e eu estava com eles, como sempre, em todas as mesas, sempre. E aí terminou a mesa, eu ia pro autógrafo, eu estava com a minha ecobag, e a minha amiga que estava do lado, ela falou assim: deixa que eu seguro a sua ecobag, vai lá no autógrafo. Eu falei: não, amiga, pode deixar. Porque depois o que pode acontecer? Você tem que ir embora, e aí os livros ficam em algum lugar que eu não vejo. Não quero correr o risco de perder Não, pra isso mim, daí. assim, eu não falei tudo isso, mas assim, uma angústia tá longe deles, porque tem essa coisa de continuar, é uma espécie de pacto que a gente fez, né? Claro. Sim. Até eles se dissolverem na minha mão, vai ser Não, eu esse... achei o máximo. Isso aí é uma relíquia, tem que Eu cuidar achei também mesmo. incrível. Querida, muito obrigado. Obrigada, Eu amei a Chico. conversa. Eu amei muito Deixamos de também. perguntar alguma coisa importante? Eu sempre gosto de perguntar isso pro De jeito convidado. nenhum, foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, Muito Chico, obrigada, bem. Carol. Fiquei muito tocada, assim, pela conversa. Acho que me trouxe muitas coisas boas. Estou Que muito bom. feliz. Obrigada mesmo. Obrigada. Muito bem, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Mais um episódio de Além do Trampo. Hoje com a Aline bem maravilhosa. Procurem os livros dela. Esse daqui me fez chorar mais, ó. Esse daqui, ó. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Beijo pra vocês. Obrigada. É pessoal. nóis. Beijo, Valeu. gente. Aline. Até mais. Obrigada.